mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Já já a bola rola no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista é o Paulistão Sicredi 2025. Frente a frente, São Bernardo e Palmeiras. O atual tricampeão, que conquistou a sua classificação apenas na última rodada, encara o Bernô, que foi o líder deste grupo, que tinha também a Ponte Preta, além do Velo Clube. Aliás, São Bernardo e Palmeiras fizeram a mesma pontuação, mas no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, o Bernô terminou na primeira colocação e tem o direito de jogar em casa. É jogo único, jogo eliminatório. Quem vencer avança à semifinal. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 4 jogos, 4 classificados, e a partir da próxima semana já tem semifinal do Paulistão. É tiro curto nos embalos de sábado à noite no Carnaval. Entra em campo no seu rádio. A Escola de Samba Unidos da Rádio Bandeirantes de Campinas vai desfilar para você neste sabadão, dia 1º de março de 2025. É o Palmeiras da sua apaixonada torcida, torcida que canta e vibra diante do São Bernardo, que quer tirar a possibilidade de um tetra inédito da Sociedade Esportiva Palmeiras. 8h30 da noite, a bola rola neste sabadão de temperatura agradabilíssima. Aliás, faz calor praticamente em todo o estado de São Paulo. E para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, vamos juntos em 85,7 no FM, faixa estendida pelos aplicativos Band Play, TuneIn, Band Rádios, demais aplicativos, além, é claro, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça de deixar o seu like e ainda dá para você compartilhar pelos grupos de WhatsApp dos palmeirenses, dos apaixonados pelo futebol, da família, aquele grupo criado só para curtir o feriadão, curtir o carnaval. Joga lá e sai correndo, compartilha o link do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já tem bola rolando para São Bernardo e Palmeiras, 8h30 da noite, a bola rola no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo é o Paulistão Sicredi 2025. Em nome de Seara, presente há
mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem de seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. E emoção é comigo aqui, ó, no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. As últimas do Bernô, que terminou na primeira colocação do Grupo D e por isso joga em casa. Vem chegando o repórter Bandeirantes, o aniversariante da semana. Aliás, o aniversário do Vladimir foi ontem, já foi no mês passado, mas tá valendo. Um grande e forte abraço pra você mais uma vez, parabéns, boa noite, Vladimir Catarino. Oi, Boles, boa noite pra você, obrigado, viu? Estamos comemorando ainda, né? Na verdade é um fim de semana de comemorações de mais um aniversário. Colhi mais uma rosa no jardim da minha existência. São Bernardo entra em campo com a moral de ter sido o melhor time no grupo, como você disse, e ter feito a segunda melhor campanha em toda a primeira fase do Campeonato Paulista. Belo trabalho feito pelo técnico Ricardo Catalá, mesmo na última rodada tendo perdido para o São Paulo, já estava classificado naquela ocasião. Não tem nenhum problema para a escalação do time, confia no Léo Jabá, artilheiro do Bernô nesta temporada, e principalmente na força do 1º de maio. Joga em casa, onde colheu bons resultados durante a competição, é o único dos chamados pequenos que vai ser mandante nesta fase quartas de final. Catalá disse que o time precisa fazer um jogo perfeito para conseguir a classificação, mas acredita em estar na próxima fase do Campeonato Paulista. Bola. Tá aí, portanto, Vladimir Catarino trazendo as primeiras informações do São Bernardo e o Palmeiras, o atual tricampeão, como chega o Verdão. E a pergunta do torcedor do Palmeiras que não quer calar: Vitor Roque joga ou não joga hoje, hein, Vladimir? Não, Vitor Roque ainda não joga, está inscrito no Campeonato Paulista, o seu nome está no bid, mas ele ainda não está nem no Brasil. Vem amanhã, chega amanhã a São Paulo e a expectativa é que o time consiga a classificação à semifinal do Campeonato Paulista para aí sim contar com o Vitor Roque. Novidade hoje no time titular é o zagueiro Mikael. Foi contratado recentemente junto ao Atlético Mineiro. Ele vai formar a dupla de zaga com o Murilo, já que o Gustavo Gomes está entregue ao departamento médico. Outra novidade no banco de reservas: Felipe Anderson, depois de um bom tempo entregue ao DM, está de volta novamente relacionado. O Palmeiras, que cresceu na reta final da primeira fase, garantiu a classificação, segue firme e forte para tentar o tetracampeonato. Obrigado, Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações antes da bola rolar de São Bernardo e Palmeiras, 8h30 da noite neste sabadão. A bola rola. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comentarista Bandeirantes para este jogão de bola que vale vaga na semifinal. A gente vai conhecer o primeiro semifinalista do Paulistão 2025, Carlos Henrique, o bate pesado. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Bones, um grande abraço a você, um abraço especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tomara tenhamos um jogo agradável. O Palmeiras é o favorito, joga em casa, tem boa campanha, o trabalho do Catalá chama a atenção, mas o Palmeiras, deixaram chegar o Palmeiras. Na minha opinião, é um favorito gigante para passar de fase. Bolis. Tá aí, portanto, o destaque do CH, que já também vai comentar sobre a chegada de Vitor Roque. Anunciado oficialmente ontem, o novo reforço do Palmeiras para a sequência da temporada. E agora o destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes deste sabadão de carnaval. Alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu. Grande Bolis, para você também, meu grande amigo. Um abraço a você, a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Vamos girar o placar. É sabadaço, é carnaval, tá, mas a bola rola.
Eu vou falar uma coisa pra você. Se tem um time que é freguês do Flamengo é o Vasco, mas o Vasco não ganha do Flamengo nem a pau. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Danilo Capucci e Pedro Piscinato. Bandeirantes. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Mas então, agora única partida, o Boris já explicou, né? Só para relembrar que a renda é dividida. Partida única, no campo de quem fez melhor campanha, empate é pênalti, segue o jogo, hein? Então hoje é São Bernardo e Palmeiras, 20h30. Amanhã, domingão, Carnaval, 18h30. Neoquímica, Corinthians e Mirassol. Depois o Corinthians corre lá pro Equador. Tem a terceira fase da Libertadores. 20h45 na Vila, Santos e Red Bull Bragantino. Amanhã, hein? 20h45. Na segunda-feira, 20 horas no Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. É o seguinte, se os 4 grandes passarem, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, eu acho, aí é o seguinte, funciona assim, o de melhor campanha, no caso Corinthians, pega o 4º de melhor campanha, aí o Corinthians pegaria o Santos e o Palmeiras pega o São Paulo, hein? Se só der a lógica aí, vai ficar assim. A semifinal também vai ser partida única no campo de quem fez melhor campanha, tá? Terminou empatado, é pênalti. A final, sim, aí serão 2 jogos. Vamos lá, na Série A2, atenção, hein? A Série A2 pegando fogo, Oi, pois não? A Série A2 é o seguinte, é penúltima rodada. Tivemos hoje Oeste 2, Santista 2, Capivariano 1, São José 0, Primavera 0, 15 de Piracicaba também 0... Rio Claro 1, Ferroviária 0, Grêmio Prudente 0, Santo André 0, Grêmio Prudente do Sérgio Guedes. E o Santo André de Wilson Kleina. Votuporanguense 2, Ituano 3. Grande virada do Ituano no final. Jogando Linense 1, São Bento 0. Amanhã, única partida, 15 horas, Taubaté e Juventus. E atenção, hein? Primavera com 27 pontos. Capivariano, segundo com 25. E o 15 com 22, a terceira, esses clubes já estão classificados para a próxima etapa, que aí vale acesso, é mata-mata, cada um pega o seu. Lembrando que quando terminar essa primeira fase, os 2 últimos serão rebaixados. Nesse momento, estariam rebaixados para a Série A3, Rio Claro e a equipe do São Bento. São Bento incrível, né? São Bento tá jogando, tá perdendo. Linense 1, São Bento 0, primeiro tempo. Incrível, que campanha do São Bento, que horror, hein? Olha, no Carioca, o jogo foi no Engenhão, mando do Vasco. Vasco 0, Flamengo 1, gol de Bruno Henrique. Então o Flamengo tem vantagem, sábado que vem no Maracanã, o Flamengo pode perder por diferença de um gol que vai à final. Foi o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem essa vantagem. Um detalhe, está proibido por enquanto de clássicos em São Januário. Então o Vasco escolheu o Engenhão e não o Maracanã. Bem, amanhã sim, Maracanã, 18 horas, a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Aí o jogo da volta vai ser domingo lá em Volta Redonda. Atenção, Campeonato Mineiro. Parou no Carnaval, parou, a Mineirada só vai resolver sábado que vem, dia 8, 16h30 no Mineirão, Atlético e América. O América, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel, está embaixo o América. E depois, dia 15, no outro sábado, no Independência, o jogo final do Mineiro entre a América e o Atlético. O Atlético, tá aí na final, o América eliminou o Cruzeiro, né? E o Atlético eliminou o Tombense. Atenção, Campeonato Gaúcho, o Grêmio está na final. O jogo hoje foi lá em Caxias, Juventude 2, Grêmio 1. No tempo normal, como o Grêmio venceu a primeira 2-1, então 2-1 pro Grêmio e hoje 2-1 pro Juventude, foi pra pênalti e aí deu 3-2 para o Grêmio. O Grêmio na final. O Juventude, que semana, hein? Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Maringá e agora é eliminado do Campeonato Gaúcho, o Grêmio. Amanhã, aliás, daqui a pouco, hein? 21h30, daqui a pouco, Inter e Caxias. A primeira partida foi 2-0 para o Inter, lá dentro de Caxias.
O Caxias foi eliminado pelo Dourados aí. Aliás, eliminou o Dourados na Copa do Brasil. O Caxias está aí na Copa do Brasil. Olha, Campeonato Goiano. Tivemos hoje em Ouvidorense 1, Anápolis também 1. Agora tem o jogo da volta semana que vem. Estão jogando em Inhumas, no Zico Brandão. Inhumas 1, Atlético Goianiense 0. Amanhã, 16 horas em Catalão, tem Craque Goiás. E na segunda-feira, em Jataí, Jatairense e Vila Nova. Depois, semana que vem, os jogos da volta. E no Campeonato Pernambucano, amanhã tem Esporte e Decisão. É partida única, vai ser na Ilha do Retiro. O vencedor vai pegar o Santa Cruz na semifinal. E na segunda-feira tem Náutico e Retrô. O vencedor pega o Maguari. O Maguari é da cidade de Bonito. O Campeonato Pernambucano é diferente. O Santa Cruz foi primeiro, em segundo o Maguari. Então Santa Cruz e Maguari foram direto para a semifinal. O Esporte com Decisão, o Náutico com o Retrô lutam para chegar aí à semifinal do Campeonato. O Esporte que está embaixo, hein? O Esporte foi eliminado da Copa do Brasil pelo Operário de Mato Grosso. Dá uma crise danada lá, o Esporte, é isso aí. E no Cearense hoje, Ferroviário 0, Fortaleza 0. Tem o jogo da volta semana que vem. E amanhã, 17 horas, tem Maracanã e Ceará. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Devam de poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado.
Estamos de volta aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. Os times já em campo, São Bernardo está prontinho para entrar, o Palmeiras vai pintar já, o torcedor do Palmeiras, claro, em maior número do que o time mandante, o time do São Bernardo, a torcida do Berdô, mas de qualquer forma é jogo decisivo, vale vaga na semifinal do futebol paulista, do Campeonato Paulista, e é claro, eu convido mais uma vez você a participar, a interagir conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seu palpite para o jogo, de onde você está acompanhando a nossa transmissão, interaja conosco na nossa arquibancada virtual do nosso chat, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Times definidos e escalados, já tem bola rolando, e aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. O Bernô, Tigre do ABC, o São Bernardo, está escalado pelo técnico Ricardo Catalá, com Alex Alves ao goleiro 1. São 3 zagueiros, Augusto 97, Matheus Salustiano 13, Hélder 3. A ala direita tem Hugo Sanches 21, na ala esquerda Pará 95. Meio campo com Emerson Santos 20, Lucas Lima 31 e Romisson hoje completando 100 jogos com a camisa amarela. No ataque 8 Léo Jabá, 77 Guilherme Queiroz. É o São Bernardo escalado com Alex Alves, Augusto, Matheus Salustiano e Hélder, Hugo Sanches, Emerson Santos, Lucas Lima, Romisson e Pará, Léo Jabá e Guilherme Queiroz. No banco, caso o Catalá queira fazer as 5 alterações, ele terá como opções o Vanderlei 84, Rafael Foster 4, Cadi 5, Arthur Henrique meia dúzia, Lucas Tocantins 7, Rodolfo 9, Vitinho 10, Fabrício Daniel 11, Pedro Carrerete 25, Lucas Rian 30, Foguinho 35 e Felipe Azevedo 87. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que o Palmeiras, escalado pelo técnico Abel Ferreira com Everton, goleiro 21, 2 para Marcos Rocha, 13 Micael, 25 Murilo, meia dúzia Vanderlan, 32 para Emiliano Martínez, 8 Richard Rios, 23 Rafael Veiga, 41 Estevam, 17 Facundo Torres, 42 Flaco Lopes. Verdão de Everton, Marcos Rocha, Micael, Murilo, Vanderlan, Emiliano Martínez, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Flaco Lopes. No banco, à disposição do Portuga Abel Ferreira, 14 para Marcelo Lomba, 3 Bruno Fux, 4 Giai, 5 Aníbal Moreno, 9 Felipe Anderson, 12 Mike, 31 Luigi, 34 Naves, 35 Fabinho, 39 Thales, 40 Alain e 43 para Benedetti. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é Matheus Delgado Candançan. Ele vai ter na bandeira 1 a assistência da Neuza Inês Bach. Bandeira 2 é o Rafael de Albuquerque Lima. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. O árbitro de vídeo é Adriano de Assis Miranda. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado.
Meus amigos da Bandeirantes, se tudo estiver dentro da normalidade, o Palmeiras resolve o problema no tempo normal. Não fica aqui nenhum tipo de desprezo ao São Bernardo, fez uma boa campanha na primeira fase, mas o Palmeiras começou mal e as coisas estão entrando nos trilhos. Esse meio-campo que eu acho muito interessante e muito forte do Palmeiras. Emiliano Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga. Sem falar no Estevão. E sem falar no Facundo lá na frente, que é bom jogador. Existem alguns jogadores que me deixam preocupados no Palmeiras. Vanderlei é um deles. Esse lateral esquerdo é muito irregular. A zaga sem nenhum problema com o comando do Murilo e com a estreia do Mikael. Eu acho que o time fica também muito forte. E o Marcos Rocha dispensa qualquer tipo de apresentação. Do outro lado tem um time que joga com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes. É uma boa campanha, é um time perigoso, mas se o Palmeiras, Boles, levar a sério, se aplicar, o São Bernardo não tem chance e o Palmeiras avança. Boles. Tá aí, portanto, o CH, o comentarista da Rádio Bandeirantes, está conosco neste futebol, neste sábado à noite. Já tem bola rolando para São Bernardo e Palmeiras. E muitos jogadores na escalação, principalmente do São Bernardo, assim como também do Palmeiras, né? Jogadores que passaram recentemente pelo futebol de Campinas. No caso do Palmeiras, o Richard Rios, que foi do Guarani pro Palmeiras. São Bernardo... Que agora é 8, né, Boles? Mudou a camisa dele, Mudou, né? Assumiu a 8, que era do Zé Rafael. No São Bernardo, me ajuda aí, o Vladimir, o Edu também vai me ajudar. O Salustiano, Salu, que estava no Guarani na temporada passada. O Pará já passou pelo futebol de Campinas. O Emerson Santos estava na Ponte na temporada passada. Tem mais algum aí? O Catalá, treinou no Guarani. O Robinson, não jogou no Guarani, não? Se eu não me engano, Sim. O Robinson também passou pelo Guarani. Sim, né? Ô Leandro. Pois não, Carlos. É o seguinte, eu não sei se você tem essa informação, mas... O zagueiro Salustiano, quando ele foi apelidado de Salu por um membro da nossa equipe, o futebol dele ficou completamente eclipsado. Vamos ver como é que ele vai estar, não é? Se portando hoje. O grande Salu, Boles. Salu tá com a 13 estampada na camisa. E com a 13 no Palmeiras, o Mikael fará sua estreia. Estava jogando no futebol dos Estados Unidos, Vladimir. Mikael, que chega juntamente com o Bruno Fux, são as novidades aí dessa escalação do Palmeiras. O Bruno é o zagueiro que está na reserva, Mikael hoje titular ao lado do Murilo. Murilo que também retorna de suspensão, né? Ele não jogou contra o Mirassol, tá voltando de suspensão. São as novidades no time do Palmeiras. A maior delas ainda não pode estrear. Vitor Roque ainda não chegou ao Brasil, mas já está inscrito no Campeonato Paulista. Boa, boa. A galera participando conosco através do YouTube da Rádio Bandeirantes, 8h30 da noite. Yamazaki tá aqui. Futebol, feriado de futebol na Rádio Bandeirantes, estamos juntos, é só emoção, valeu, um grande abraço. O DL Santos 6979 está perguntando se tem promoção. Hoje não tem promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes, quem sabe nas próximas transmissões. Meu amigo João Paulo Formaggio, curtiu o carnaval, os bloquinhos de rua, mas está ligado já no futebol da Rádio Bandeirantes, torcendo para o seu Palmeiras. Está acreditando aqui na classificação. Também João Fábio Tedesco. Opa, claro, não tenha dúvida alguma. Como chama lá em Piracicaba o bloquinho lá? Foi o do mestre Ambrósio, com moderação. Só naquele suquinho, naquela água gelada, porque temos um compromisso perante os nossos ouvintes e estamos aqui neste sabadão à noite. Amanhã sim, a partir de amanhã daí a folia. Vai rolar a bola do 1º de maio em São Bernardo do Campo. Vamos conhecer nesta noite o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Hoje São Bernardo e Palmeiras. Amanhã será a vez do Corinthians contra o Mirassol. Amanhã também tem Santos e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira São Paulo e Novo Horizontino. São os jogos das quartas de final, jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. O mando é do São Bernardo, mas é claro que a massa de torcedores do Palmeiras marcando presença, na sua grande maioria no estádio 1º de maio. Saída com o time do São Bernardo, o árbitro vai autorizar. Guilherme Queiroz no centro do gramado. Apita o árbitro! Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E você já sabe que é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó.
Um timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Bora lá para conhecermos o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Trabalha a bola do campo defensivo, o time do Palmeiras com o Murilo retornando ao time do Verdão. Abre para o capitão Marcos Rocha pelo setor direito. Palmeiras com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. Do outro lado, também com seu uniforme número 1, o time do São Bernardo. Com o uniforme amarelo, camisa amarela com detalhes no preto, calção preto e a meia zebrada. Seria zebrada, Vladimir? Porque a zebra é preta e branca, né? Não é zebrada. É listra, colorida, né? Listrada, né? Ali houve um vacilo do Helder, zagueirão do time do São Bernardo, que caiu na disputa com o Vanderlan. Na verdade, ele se jogou e segurou a bola, pensando que fosse o goleiro. O árbitro foi lá e apontou a falta pro Palmeiras. Pode ser uma boa oportunidade pro Verdão no comecinho do jogo. É a mania do jogador brasileiro já cair segurando a bola, esperando a marcação da falta. Nem sempre ela acontece. Rafael Veiga, quem vai pra batida. Vacilou, dançou ali o Helder. Dá a oportunidade pro Palmeiras levantar esta bola da área. Pela ponta esquerda tem falta para fazer a cobrança do time do Palmeiras. Vem para a bola Rafael Veiga. Na área o estreante da noite, o zagueiro Mikael, que é grandalhão. Grandalhão também o Murilo. Além de Flaco Lopes, que em campo é o artilheiro do Palmeiras com 3 gols. É falta para o time do Palmeiras bater comecinho no jogo, placar de 0-0, pouco mais de 1 minuto e meio. Rafael Veiga, setor canhoto, vem para a cobrança. Autorizada a cobrança, partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro do Matheus Salustiano. Salu. Rebote vai ficar com o time do Palmeiras com o Vanderlan Casqueira, a bola tocou mal. Léo Jabá já recupera, meteu bom lançamento. Aqui na ponta desce o time do São Bernardo. Recolheu, dominou o Lucas Lima, puxou para o meio direito, ele bateu cruzado. O Everton para fazer a defesa, quase o São Bernardo abre o placar, Vladimir. Mas foi fominha o Lucas Lima, né? Porque passava próximo ali o Guilherme Queiroz, ele optou pelo arremate, bateu sem muita força para a defesa tranquila do Everton. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima. Participando conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Bola para Mikael no círculo central, todo atrás do time do São Bernardo. Quem toma a iniciativa é o time do Palmeiras. Bola para Murilo. Murilo empurra para o argentino Emiliano Martínez. Ele carrega a bola, vem trazendo ele, na verdade ele é uruguaio. Carrega a bola para o time do Palmeiras. O argentino é o Aníbal Moreno, que está no banco. Bola para Mikael. Mikael trabalha curtinho na faixa central do gramado para Murilo. Murilo empurra na direita para Marcos Rocha. Pede, recebe Richard Rios agora com a camisa 8 do Verdão. Colombiano balança para cima do marcador, que não sai da cola, que é o Léo Jabá. Por isso é obrigado a recuar. Bola para Murilo, Murilo para Mikael. Mikael recolhe, domina pouco mais de 3 minutos. Primeiro tempo 0-0. Curtinho na ponta para Vanderlan. Estevão ainda não pegou na bola. Foi o Facundo Torres quem vem buscar. Bola para ele, volta para Mikael. Mikael recolhe, domina no círculo central. Tirou para Murilo. São os zagueiros do time do Palmeiras quem trabalham a bola. Na faixa central do gramado. Agora avança um pouquinho mais Murilo. Pé direito, aí forçou o lançamento para ninguém. Muito forte, nem se o Estevão. Ele corre, é jovem. Apenas 17 anos, mas nem com hélice nas nádegas dava para chegar nessa, né, Vladir? Alguém tem hélice nas nádegas, Boz? Sabe como aciona? Já registrou alguém com hélice nas nádegas? E sabe como aciona? Onde coloca a tomada? É melhor nem pensar nisso, né? Deixa quieto. Dá mais um carnaval. Olha, é o seguinte, aquele chute não foi do Lucas Lima, não. Foi do 21 Hugo Sanches. Apesar de ter sido homem mexicano, espanhol, ele é brasileiríssimo. Nasceu em Ubá, Minas Gerais. Então é mineiro. Foi ele quem arriscou para a defesa do Everton. Primeiro grande momento do jogo. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado com lojas em Campinas. 2 opções para você. Em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Palmeiras para ataque lá pela esquerda, tentativa de cruzamento, escanteio pro Verdão. Arrancou um escanteio uruguaio, Facundo Torres, a galera vem junto, a torcida que canta e vibra, escanteio primeiro do jogo pro Palmeiras. A bola tocou exatamente ali no Hugo Sanches, bola pela linha de fundo, escanteio. Os zagueiros vão todos para a área nesta jogada, que é sempre muito perigosa para o Palmeiras. Tem escanteio o time do Palmeiras para fazer a cobrança dentro da pequena área, o Flaco Lopes fica ali praticamente na frente do goleiro Alex Alves. Rafael Veiga vem para a cobrança com os 2 braços levantados para todo mundo entender qual é a jogada. Tanto é que o Arthur está apontando agora para o Flaco Lopes, aquilo que eu acabei de dizer, ele não pode ficar na frente do goleiro, não pode atrapalhar a saída do goleiro. É isso que está explicando o jovem árbitro Matheus Candançan, que passou a integrar o quadro da FIFA neste ano de 2025. Cobra curtinho Veiga, para Vanderlan, devolveu na ponta, vem cruzamento, não, prefere o toque atrás, Richard Rios recolhe, domina para Estevão, na entrada da grande área foi bloqueado, voltou para Richard Rios, pé canhoto, puxou para o pé direito, levantou para a boca do gol, pega Alex Alves.
Ninguém acabou desviando. Alex Alves tranquilo no centro do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 5 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, quartas de final, jogo único. 1º de maio em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Palmeiras 0-0, Edu. Amanhã, 18h30, Neoquímica, Corinthians e Mirassol. Amanhã, 20h45 na Vila Santos e Red Bull Bragantino. E na semifinal do Carioca no Engenhão, tem o Mengão, Bruno Henrique, Flamengo 1, Vasco 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São os campeonatos estaduais na reta final, porque já começa o Campeonato Brasileiro. Bola para Richard Rios, ele gira para cima na marcação do Guilherme Queiroz, deixou curtinho para Emiliano Martins, tenta carregar o time do Palmeiras, trazer o Verdão para o grande ataque, aberto na ponta tem Vanderdan, aqui para a direita tem Richard Rios, prefere o recuo para Micael, que recomeça com o Murilo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, pouco mais de 6 minutos, como é que tá o jogo, começo do jogo em CH? O Palmeiras toma a iniciativa da partida, tem mais posse de bola, mas o São Bernardo joga de maneira reativa, marca muito bem e até agora o 0-0 é correto. Estevão carrega a bola, acabou se chocando, trombando com o jogador do São Bernardo. O jogador do São Bernardo caiu, Estevão também. O lance segue, Marcos Rocha cruzou, tentou de primeira, Flaco Lopes pegou mal na bola, os dois jogadores estão caídos. O árbitro vai parar agora. Vai parar agora o lance, era um lance mais agudo, por isso ele não parou, agora ele para. Estevão com o jogador do time do São Bernardo, me parece ser o Robson. E o time do São Bernardo me parece que está pedindo um... Não é o Robson, não é o Salu. Estão pedindo ali talvez uma agressão do Estevão, algo do tipo? E aí, Vlad? Olha, me pareceu, o replay está sendo mostrado agora, não me pareceu um acidente de trabalho, né? O Estevão estava com a bola e o Matheus Salustiano chegou ali para fazer o corte, acabou sendo atingido pelo jogador do Palmeiras, mas eu particularmente não acredito em agressão não, Bolas. E para você, CH, qual a sua análise em relação a este lance que envolveu Estevão e Matheus Salustiano Salu? A Salu parecia um fenemê sem freios. Fez nada o Estevão. Lance normal. Aí ele fez aquele teatro todo. Parecia uma cobra mal matada. Não aconteceu nada, foi nada. Como é que falaria nesse momento pro lance o grande Jair Bisserni? Normal. Bola pro time do Palmeiras, quem domina é Murilo. Ele dominou, parou, prendeu, ele pensou, puxou, meteu na direita para Marcos Rocha. Tem espertado na ponta, Estevão prepara o cruzamento, bem direito, levantou para a boca do gol, goleiro não saiu. Bola tocada pro meio da área, tira Emerson Santos de qualquer maneira, saiu mal Alex Alves. Quase o Palmeiras aproveitou. Bola do meio pro Micael, zagueiro canhoto, bastante elogiado pelo Abel Ferreira, chegou esses dias aí. Ele que tanto pediu, o zagueiro canhoto, tá aí, já está como titular. Uma das 4 trocas do Palmeiras para esta segunda fase. E o Micael quem mete lançamento no comando para Veiga. Muito forte, Alex Alves fica com a sobra, fica com a bola, o goleiro do time do São Bernardo. Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência da experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. São Bernardo terminou na frente do Palmeiras, ambos com 23 pontos na primeira fase da competição. São Bernardo ficou na frente exatamente pelo primeiro critério de desempate, que é o dobro de vitórias, 7-6 do Palmeiras. A Ponte terminou com 22 e acabou sendo eliminada. Bola para o time do São Bernardo, na pela direita, Helder é quem carrega a bola. Pé direito tentou fazer a entrada na grande área no peito do Guilherme Queiroz, ele bate no peito, coloca no terreno, gira bem para cima do marcador, chica bem também, Richard Rios recupera a chance para o Palmeiras no contra-ataque. Veiga para a velocidade do Estevão, dominou, limpou, tentou invadir a área, chica bem, Salu. Protege o zagueirão, não chega pra lá no Estevão, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Vai ser uma disputa interessante essa entre Matheus Salustiano e Estevão, né? Por enquanto tá 2-0 ali pro zagueiro do São Bernardo, que apenas protegeu para que a bola saísse pela linha de fundo. Se ele for no corpo não vai dar, né? Vai perder todas. Exatamente. Cuidar Mas bem na velocidade a diferença é muito grande, né? Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi.
Você chegar a 10 minutos, primeiro tempo 0-0, quartas de final do Paulistão Sicredi neste sabadão de carnaval. Domina Richard Rios no círculo central, bola rasteira queimando o gramado para o uruguaio Facundo Torres, já passou, pediu, recebeu, Vanderlan, chegou Hugo Sanches na marcação, protege, leva a bola para a linha lateral e tira, mas a bola não bate no Vanderlan, não chega a sair. Emiliano Martins com a sobra para o time do Palmeiras, ele recolhe, domina pela meia esquerda, parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém no comando, fechadinho o time do São Bernardo, encontra na ponta Facundo Torres, levantou para a boca do gol, estica a perna, tira Helder na hora H. Quase o Flaco Lopes colocaria a bola lá dentro se o Helder não tirasse Vladimir. Flaco que tá babando, né, pra voltar ao bom momento. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado. Esse ano não fez muitos gols, não. Tava ali pronto pra finalizar o corte do Helder providencial. Na sequência do lance, a bola saiu, lateral para o time do São Bernardo para bater com Hugo Sanches. É a vez do Palmeiras dar uma apertada, já recupera a posse de bola e o Mikael do campo ofensivo do Verdão recua para o goleiro Everton. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Marcos Rocha faz a inversão, a bola chega no Mikael. Ele recolhe, domina para o Verdão, já ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira. Tudo fechado o time do São Bernardo. Primeiro a dar o combate ao Léo Jabá, encosta também Guilherme Queiroz. Bola na direita para Richard Rios. Tentou o passe, tocou curtinho para Estevão, encara a marcação do Pará. Ele sai da ponta, vem para meia, girou para Richard Rios. Meteu para Marcos Rocha, tentou cruzamento de primeira, trava, Pará. Voltou para Marcos Rocha, dominou, vai encarar a marcação, puxa a bola de calcanhar, deixou fraquinho para o Estevão. Chega primeiro Pará, faz a finta bonita para cima do Estevão. Aí deixou na fogueira para o Robinson consegue para Lucas Lima, agora para Pará, enterrou, tentou pelo meio, errou, Rafael Veiga com a sobra, entrada na grande área, deixou para Facundo, tentou a finta, cercado, marcado, ele volta para Mikael abre para a canhota para Vanderlan tá sozinho, vai ter que se virar sozinho, leva para o fundo, Vanderlan foi para a disputa com o Hugo Sanches, ele tentou bater a bola contra as pernas do marcador, não conseguiu, bola direto para fora, é tiro de meta para o Bernô, e atenção galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 12 minutos cravados, primeiro tempo. Em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. Quartas de final, jogo único do Paulistão. São Bernardo e Palmeiras, 0-0, Edu. Então, 18h30 amanhã, Corinthians e Mirassol na Neoquímica, 20h45 na Vila Santos e Red Bull Bragantino. Segunda-feira, 20 horas, Morumbis, São Paulo e Novo Horizontino. Lá no Rio, hoje, Vasco 0, Flamengo 1, gol do Bruno Henrique, tem o jogo da volta agora. E amanhã, 18 horas, Maracanã, Fluminense, Volta Redonda. Falta pro time do Palmeiras. Adivinhe quem fez a falta. Como diz o nosso CH, aquele carro antigo, FDP, né? O Matheus Salustiano chegou firme e forte. Acabou derrubando ali o jogador do Palmeiras. É falta perigosa. Caminhão FDP, tá certo. F de faca, N de navio, M de Maria. Fenemê. Fenemê. Sabe quem tinha um modelo desse? Quem? Buzina, grande Buzina, sempre curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. E o outro também que adorava um Fenemê é o Pedro, grande Pedro, que está ligado aqui na Bandeirantes. Tá curtindo o carnaval, Pedro. José Carlos Pereira, boa noite, rapaziada, aqui no YouTube, valeu. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Falta perigosa pro time do Palmeiras, a falta é frontal. Richard Rios e Rafael Veiga. Autorizada a cobrança, Rios, pé direito, a bomba ficou na barreira. Adivinhem quem no Salu. Bateu no pé direito do Matheus Salustiano. Volta no meio campo para Marcos Rocha, que recomeça pro time do Palmeiras. O quinto sinal da Bandeirantes marca agora em Campinas, 8 da noite, 45 minutos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Mikael recebe pro Verdão. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, pisou na bola, voltou para Murilo. Murilo tem a posse de bola dominada, aberto, vira direita, pede, recebe o capitão Marcos Rocha. Tem Estevão com opção. Entre as linhas, Rafael Veiga se mandou. Tem o Estevão, procurou, recebeu, entrada na grande área, cercado, marcado pelo Robinson. Ele deixou curtinho para Emiliano Martins, que abriu para Mikael. Mikael pela meia esquerda, soltou na ponta para Vanderlan. O Palmeiras roda a bola com paciência, tenta levar para o fundo. Facundo levantou, chegou o zagueirão, tirando de qualquer maneira Emerson Santos. Colocou a bola para fora, cedendo lateral para o Verdão bater.
lá pela esquerda, no campo ofensivo, vem para cobrança o time do Palmeiras com o Vanderdan. Palmeiras que tem o Piquerez, lateral titular, mas o Piquerez se machucou de novo, né, Vladimir? Ele estava prestes a voltar, mas acabou sofrendo uma nova contusão e lamentou bastante o Abel Ferreira. Richard Rios, entrada na grande área, cabe o tiro, puxou pro pé direito, faz o braço na grande área, tenta o cruzamento, a bola explodiu no Salustiano. Volta para Rafael Veiga, setor direito, olhou para a área, preparou, soltou na ponta para Richard Rios. Ele prepara o cruzamento, leva para o fundo, chega bem Lucas Lima. Trave, recupera para o time do São Bernardo. Faz o passe para Léo Jabá, tudo atrás do time do São Bernardo. Aí lançamento para ninguém, do Guilherme Queiroz, pro Guilherme Queiroz. Chega primeiro o goleiro Everton, para ficar com ela, o Queiroz ainda pressiona. Pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Flaco Lopes desviou, vai sobrar para o Estevão. Estevão dominou, entrada na grande área. Clareou, pé canhoto, bateu, golaço! Laço do Palmeiras! No gramado em que a luta o aguarda. É do talentoso, talento puro do futebol do Brasil, Estevão. Tem a 41 estampado na camisa. Bom, garoto! Ele recebeu de Flaco Lopes, casquinha de Flaco Lopes. Salustiano ficou procurando a bola. Estevão, esperto, ficou com a sobra, dominou, protegeu, encarou a marcação, limpou e soltou uma bomba com a canhota, com requintes de crueldade. Ainda a bola beija a trave esquerda e vai pro fundo do gol. Aberto o placar em São Bernardo no campo. No branco, no verde, no verde, no branco. Uma paixão incontrolável chama na Palmeiras. Então canta e vibra. Canta e vibra, galera verde. Estevão, 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta um grito, grita comigo, torcida aqui, canta e vibra. Olha lá o povão festejando, olha lá, galera vibrando, porque balançou, balançou a rede, é gol e tá registrado. Palmeiras 1, São Bernardo 0. Alex Alves não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol não, do golaço do Estevão Vladimir. Desta joia do futebol brasileiro, né? Grande revelação do Palmeiras. Apenas 3 jogadores do Verdão tocaram na bola nesse lance. Começou com o Everton, resvalou no Flaco Lopes e sobrou pro Estevão. Marcado pelo Salustiano, que ficou com receio de cometer a falta. Aí deu espaço, deu liberdade pro garoto que bateu. A bola ainda tocou na trave esquerda do goleiro Alex Alves, entrou nas redes. 4º gol do Estevão no Campeonato Paulista. Tá na frente o Verdão 1-0. Exatamente quando eu me preparava para perguntar para você, CH, o São Bernardo é estratégia de jogo, futebol reativo, como você disse, mas não tá muito atrás, não. De repente a bola sobrou pro Estevão, ele meteu lá dentro, 1-0 pro Verdão. E tem a qualidade do Palmeiras, que está saindo, né, para sufocar o São Bernardo, não dando espaço. Teve um probleminha num contra-ataque, numa bola parada no Palmeiras, mas evidentemente já foi acertado. Palmeiras manda no jogo, né? O Salu está procurando o Estevão até agora e o menino é talento puro. Tá dando a lógica. Palmeiras é melhor e ganha o jogo por 1-0. 76% de posse de bola para o Palmeiras contra 24% do São Bernardo nesse momento. E agora, CH, a gente fica na expectativa como vai se comportar o São Bernardo, né? Porque é jogo único. Até levar o gol, o São Bernardo só se defendia, tentando se defender. Será que vai sair para o jogo? Vai esperar um pouquinho? O que você espera? Eu acho que não se joga para cima do Palmeiras agora, não. Eu acho que o jogo vai ter essa configuração até o final do primeiro tempo. No intervalo, aí perdendo o jogo para o Palmeiras, acredito que no segundo tempo São Bernardo sai um pouco mais. Não dá para saber, né? É isso que eu acho e o que eu faria, porque esse time do Palmeiras é muito melhor que o São Bernardo. Então, se o São Bernardo abrir o peito e for para cima do Palmeiras, a chance de dar um acidente aí, de tomar o segundo e terceiro gol, é muito grande. Esse Carlos Henrique, o bate pesado do comentarista para São Bernardo e Palmeiras, placar de 1-0 para o Verdão, mas tem falta o Verdão para bater. Hugo Sanches, lá pela direita, vem para a cobrança. Na área, os zagueiros altos do São Bernardo, Helder, Matheus Salustiano, Augusto, Guilherme Queiroz, o centroavante. Vem para a cobrança, Hugo Sanches vem para a cobrança. E a falta para o time do São Bernardo, batendo, preocupado o goleiro Everton. Vem para a bola, Hugo Sanches, pé direito, atenção, levantou para a boca do gol, subiu o Mikael para cortar. Rebote, volta para o time do São Bernardo, recolheu, dominou ali na entrada da grande área, o Robinson voltou para parar, vai daí parar, dominou, aí puxou para o pé direito, bate, espalma o Everton, voou no canto, meteu para fora. Dava a impressão que a bola sairia, de repente ela quase entrou no ângulo e o Pará, um detalhe, ele é canhoto, bateu com o pé direito.
Essa bola tinha endereço, no mínimo bateria na forquilha. Mostrou que a direita também não é apenas para subir no ônibus ali do Pará, né? Arriscou de longe, o Everton muito bem no lance, fez a defesa, escanteio São Bernardo. Escanteio pro Verdão, teve uma grande oportunidade para empatar, o Everton pegou, tem escanteio o time do São Bernardo, vem para a cobrança Pará. Pará prefere a cobrança curta, deixou ali na entrada da grande área, o cruzamento a meia altura, péssimo cruzamento, facilita o corte do Rafael Veiga. Quase 20 minutos, 1-0 pro Verdão. Hugo Sanches com a sobra, o último homem no time do São Bernardo, ele sai driblando, escapou no primeiro, tentou o passe, Vanderlan foi para a dividida, acabou caindo o jogador do São Bernardo, o Bandeira não marcou, o árbitro também não. Os jogadores do São Bernardo estão reclamando, apenas lateral pro time do Palmeiras bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo. No tic-tac no tempo de bola desta, você eu confirmo, quartas de final, jogo único do Paulistão Sicredi 2025. Hoje é 1º de março, bom mês, 3 de março pra você ligado na Bandeirantes. Gol de Estevão, Palmeiras 1, São Bernardo 0, Edu Pinheiro. Eu tô vendo aqui, viu, Boris, situação terrível do São Bento, gente. É penúltima rodada da Série A2, começa o segundo tempo em Lins. Linense 1, São Bento 0. São Bento é o último colocado, com 10 pontos. O Rio Claro é o penúltimo com 12. Já jogou também, já perdeu. Sabe qual é o último jogo do São Bento? Não sei. Em Sorocaba, São Bento e Rio Claro. Exatamente os dois últimos se enfrentando em Sorocaba. Se der empate, São Bento é rebaixado. O São Bento tem que vencer para ultrapassar o Rio Claro e torcer por derrota da Portuguesa Santista, senão o São Bento estará rebaixado. Se continuar assim, Linense 1, São Bento 0. É a Série A2 pegando fogo. E um detalhe que o Rio Claro conseguiu hoje a sua primeira vitória na competição sobre a Ferroviária. Um time que está brigando pelo G8, vai disputar a Série B e agora vai com moral, né? Vai com moral para a última rodada permanecer. Eu disse que perdeu, foi a primeira vitória, você tem razão. Rio Claro 1, Ferroviária 0. Mas mesmo assim, coisa incrível, hein? Rio Claro e São Bento hoje estariam rebaixados e vão jogar em Sorocaba a última partida. O que é isso? Escanteio pro time do São Bernardo, sai mais pro jogo, perdoou depois de ter sofrido o gol. Hugo Sanches de novo, vem pra cobrança, na primeira pegou mal, partiu pra bola, agora pegou bem cruzamento, Everton saiu, deu um soco na bola, rebote fica pro time do Palmeiras com o Estevão, mas aí vai ter que passar por, no mínimo, 2 jogadores, não passou pelo primeiro. Pará consegue tocar da bola, bola recuada do Augusto pro goleiro Alex Alves, que recomeça aqui embaixo no setor esquerdo pro time do São Bernardo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor pra você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp, a loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Vamos chegar na metade deste primeiro tempo. Já foi ao 1º de maio, Vladimir Catarino? Já, acompanhar o nosso glorioso 15 de novembro. Uma vez eu fui lá, rapaz, acompanhar o jogo entre São Bernardo e Corinthians, em uma outra emissora que a gente atuava, numa quarta-feira de inverno. Meu Deus. CH também já esteve lá algumas vezes. De repente, o jogo começou 9 horas. Quando foi 9h15, 9h30, aquela neblina. E o frio? Nossa Senhora. É aberto, né? Tudo aberto lá, é frio realmente. Estevão faz fila no primeiro, no segundo. Ih, rapaz, entre as pernas do terceiro. Aí ficou difícil. Muita gente de amarelo acabou perdendo a bola. O Helder chegou lá, tocou na bola, zagueirão. Mas o Estevão fez uma fila lá pela canhota, hein? Pintou até uma canetinha que ele não completou, uma caneta incompleta em cima do zagueiro. De qualquer forma, na sequência, a bola saiu, o Palmeiras já cobrou o lateral. De novo vem o Verdão, lá pela esquerda, Facundo Torres. Cruzou lá dentro para a boca do gol, chegou o zagueiro Augusto para cortar. Rebote para Helder, tocou para trás, a bola vai ficar viva. De cabeça tirou Augusto. Acaba se atrapalhando o time do São Bernardo lá atrás. Vanderlan foi para a dividida, ganhou, tentou levar para o fundo, pé esquerdo, ganha escanteio. Festival de atrapalhadas da zagueirada no time do São Bernardo. O Palmeiras tem escanteio, Vladimir. Uma bola que estava pronta para o goleiro defender, né? O Augusto não quis saber, colocou a cabeça nela e deu toda esta confusão. O Palmeiras tem escanteio para cobrar. Ó o menino aí. É liso, hein? e o toque entre as pernas foi do Emerson Santos. Emerson Santos. Tigrão, nesse momento, dá um tapa na mesa. Atenção, escanteio para o time do Palmeiras bater. Vem para a cobrança Rafael Veiga, 23,5. Primeiro tempo, 1-0 para o Verdão, gol marcado pelo Estevão. Chute de fora da área, no ângulo do Alex Alves. Vem para a cobrança o Palmeiras. Rafael Veiga cruzou a meia altura, entre quarta defesa na primeira trave. Rebote volta para o time do Palmeiras com Marcos Rocha por segurança, porque o Léo Jabá dava uma apertada. Recuou para o goleiro Everton, tirou de qualquer maneira, a bola veio quicando, ele levantou a bola para o campo de ataque. Vai brigar o Murilo, escorou de cabeça.
Fica com a sobra o Lucas Lima, que passou pelo São Bento, citado pelo Edu agora há pouco. Situação complicadíssima na Série A2. Protegeu, o Estevão deu uma apertada, a bola saiu. Lateral pro Bernô bater. E aí, CH, depois daquilo que a gente comentou, que você comentou, eu o indaguei se o São Bernardo sairia mais pro jogo, qual seria a estratégia. O São Bernardo andou criando algumas oportunidades, mas o Palmeiras agora há pouco respondeu. Tá 1-0 pro Palmeiras, CH. Ah, mas o Palmeiras manda no jogo, Boles. Manda no jogo, e se levar essa partida a sério como tá levando até agora, vai ganhar com mais de 1 de diferença. A diferença técnica é muito grande, né? Muito grande. O São Bernardo é um time voluntarioso, organizado, dentro da sua realidade, né? Mas o Palmeiras, quando essa bola chega no Veiga, passa pelo Rios e chega no Estevão, aí, puxa o terço, porque é sinônimo de boa jogada. Domina o time do Palmeiras para sair jogando aqui atrás aos 25 minutos deste primeiro tempo. Agora uma troca ali, o Mikael caindo um pouquinho mais pelo setor direito. Ele mete lançamento na ponta. Para Estevão, chega a parar, mergulhando de cabeça, metendo a bola para fora. É lateral para o Verdão bater já no último terço do campo. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Marcos Rocha para a cobrança, tentou na entrada da grande área, Rafael Veiga disparou no meio do caminho, bola explodiu no Augusto, vai voltar para a Vanderda, que não foi para a disputa. Chega inteiro, primeiro lance, Hugo Sanches, lá pela direita ele tentou tirar, tirou, mas no vazio para ninguém de amarelo, a bola volta em posse do time do Palmeiras. E hoje nós tivemos um fato curioso nos bastidores, né? 2 jogadores que passaram recentemente pelo Palmeiras, William Bigode e Gustavo Scarpa, toda aquela confusão da criptomoeda, tem o Mike, né? Que está ainda no time do Palmeiras, o William com aquela empresa dele lá, enfim, todo mundo sabe da história, né? E o América Mineiro anunciou a contratação do William Bigode. E o Gustavo Scarpa foi lá e... Não é que ele comentou, mas ele colocou uma risadinha irônica, né? Eles podem se enfrentar. Exatamente, né? E ainda não tem acordo, né? Tá na justiça, inclusive. Já foi pedido penhora de alguns bens, mas não sei não se ele vai conseguir recuperar tudo que investiu o Scarpa. Imagine como vai ser, hein? Uma disputa de William Bigode com o Gustavo Scarpa. O jogo tá parado, agora o árbitro pegou a falta do Emiliano Martínez. Para cima do jogador do São Bernardo, o Guilherme Queiroz, bem na risca do meio campo. Falta para fazer a cobrança, tem o time do Bernô. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Hugo Sanches tenta o ataque, vem bem na cobertura, Vanderlan protegendo, a bola vai direto para fora em tiro de meta para o Verdão. A torcida que canta e vibra, lotando espaço reservado para o torcedor visitante, onde normalmente fica o torcedor mandante no time do São Bernardo. A presença da torcida no 1º de maio. A questão financeira pesou, né, Boris? Claro que a renda é dividida e o São Bernardo queria o maior número possível de torcedores, por isso liberou a maioria aí para a torcida visitante. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 minutos e meio, primeiro tempo. Quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único, 1º de maio em São Bernardo do Campo. Palmeiras 1, gol do Estevão. 0 para o São Bernardo, Edu Pinheiro. O Vitor Roque, que você perguntou pro Catarino aí, né? Ele completou 20 anos ontem, cara. Brincadeira, hein? Tá na Espanha, né? O Boris tá na Espanha. Tava no Betis, emprestado pelo Barcelona. Foi uma nota danada, comprou 20 aninhos, brilhou no Atlético Paranaense. Olha o seguinte, no Gaúcho hoje, Juventude 2, Grêmio 1. Como o Grêmio venceu a primeira por 2-1, 2-1 para um, 2-1 para outro, então foi para pênalti lá em Caxias e deu Grêmio 3-2. O Grêmio está na final. Daqui a pouco, 21h30, começa no Beira-Rio, Internacional e Caxias, a outra semifinal. Sábado passado foi 2-0 para o Inter, que pode perder por diferença de um gol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então não esqueça de deixar o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mikael, um bolão pro Veiga, que não dominou. A bola passou pelo Rafael Veiga e ficou de graça nas mãos do Alex Alves. Aliás, CCH, como é que você avalia até o presente momento, com quase 30 minutos, a estreia de Mikael, zagueiro que chegou recentemente ao time do Palmeiras? Eu vou perguntar para o Jair Pisserdi. Jair, como é que tá indo até agora, com 28 minutos no primeiro tempo, o estreante, zagueiro canhoto, Mikael? E o futebol dele, Jair? Normal.
Normal. Isso! Bola pro time do Palmeiras, quem domina Murilo no círculo central. Vamos bater 30 minutos, primeiro tempo, placar de 1-0 pro Verdão. Gustavo Gomes se segue de fora, né, Vladimir? Segue machucado, Piquerez, Gustavo Gomes, Palmeiras tem vários jogadores Maurício. aí. Eu vi ali o Felipe Anderson, voltou, né? Tá no banco? Isso, tá no banco. Hoje é a opção no banco de reservas o Felipe Anderson, também recuperado de contusão, mas Gustavo Gomes, Piquerez e Maurício seguem entregues ao DM. Acho que o Maurício não volta pro Paulista, né? Paulista é bem difícil para ele voltar, né? É uma contusão mais séria, né? Mas demanda um tempo maior de recuperação. Ele que vinha sendo artilheiro do Palmeiras no campeonato. É ainda, né? Com 5 gols, o Estevão hoje chegou a 4. E o Flaco tem 3. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Bugre e da Macaca. Da Macaca e do Bugre. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Olha o cruzamento para a área do São Bernardo. Estica, aperta na hora H e coloca a bola para fora o zagueirão do Bernou. Augusto, foi revelado pelo Palmeiras. Emerson Santos estampa em Sabo Morali, bola colocada para fora, escanteio para o Palmeiras, Vladimir. Colocou ali o pé exatamente para impedir que a bola chegasse no cruzamento lá dentro da área, né? Mas agora vai pintar o cruzamento com o escanteio a ser cobrado pelo Rafael Veiga. O sempre muito bom nas bolas paradas, Rafael Veiga vem para a cobrança. É escanteio no setor esquerdo para o time do Palmeiras. Veiga vem para a bola, zagueiros do Palmeiras vão para a área. Veiga na entrada da grande área, jogando ensaiada, bola curta, chegou no Richard Rios, mas ele acaba perdendo. E aí propicia contra-ataque para o time do São Bernardo, lançado o Léo Jabá. O Marcos Rocha vai para a disputa, chega atrasado, comete a falta e vai receber cartão. Ele jura que não fez a falta, mas o árbitro marcou e o Léo Jabá tá reclamando por o árbitro, dizendo que o Marcos Rocha era o último homem, mas ele estava indo para a linha de fundo. Não, né? Não era uma chance clara de gol ali que leve o cartão vermelho. Cartão amarelo, claro, né? Cortou um contra-ataque ali, Marcos Rocha tá amarelado em um lance que nasceu numa cobrança curta de escanteio do Rafael Veiga. Que dia ensaiado, né, CH? Não teve nada disso, diferentemente das escolas de samba do Rio, de São Paulo, de inúmeras cidades do Brasil, ensaiada ela não foi. Não, e é muito trique-trique, né? Muita futriquinha, muita filigrana. Poxa, ou cobra direto, ou chega mais firme na bola, né? O Richard Rios joga muito, hein? Joga muito. Mas de vez em quando ele dá aquela, sabe, subida no salto alto, precisa baixar um pouquinho a bola, jogar mais sério, porque o jogo exige. É jogo decisivo, é jogo único, valendo vaga na semifinal entre os 4 melhores do Campeonato Paulista e pro Palmeiras. A expectativa, o sonho de conquistar o tetra inédito. Palmeiras é o atual tricampeão do Campeonato Paulista. Tem escanteio, ou melhor, tem falta para fazer a cobrança do time do São Bernardo. Pela ponta esquerda, vem para a cobrança ou pela ponta direita. É que o Pará saiu aqui da esquerda, foi lá para a direita para cobrar na segunda trave, direto para fora. É tiro de meta para o Palmeiras. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32, primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Jogo único, estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, gol de Estevão, 15 minutos, Palmeiras 1, São Bernardo 0, Edu Pinheiro. Série A2, continua assim o tempo lá em Lins, Linense 1, São Bento 0, amanhã às 8h30, Neoquímica, Corinthians e Mirassol, amanhã 20h45 na Vila Santos e Red Bull Bragantino, e na segunda 20h Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. Futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, acompanhando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe. Palmeiras recupera com o Estevão, vacilou o Pará, sai driblando, escapou, limpou, fintou, boa bola metida para Flaco Lopes, tá na área, rolou na entrada na grande área, chega na hora H Pará para fazer o corte. A sobra ficou com Augusto, tirou mal, Emiliano Martins recupera, solta na meia direita para Richard Rios, ele pega bem, uma bomba explodiu no Matheus Salustiano. A sobra da bola para Lucas Lima, tenta se organizar ofensivamente, o time do São Bernardo demorou para tocar e perdeu. Ladrão, para cima dele foi o Richard Rios, vacilou, dançou, na sequência ele marcou a falta. Tá apontando que já havia marcado na primeira, era falta na primeira. Eu confesso que achei que foi um lance normal, Vladimir. É, ele apontou isso, né? Que a falta foi na origem da jogada e depois na sequência acabou confirmando. Então é falta aí pro São Bernardo no meio campo. As duas foram do Richard Rios, né? A primeira aí, ó, nesse primeiro contato, caiu o jogador Lucas Lima, depois na sequência a falta marcada.
Vem para o programa de ataque o time do São Bernardo. Léo Jabá marcado por 3. Perdeu a bola. Travou primeiro o Murilo e a sobra da bola ficou para Veiga. Veiga para Marcos Rocha. Já amarelado no jogo. Chega bem, bateu o Salustiano. Recupera a bola no comando para Guilherme Queiroz. Chega Micael tocando a bola. Marcos Rocha vai brigar. Estoura a bola para cima do marcador e para cima do Romisson. Volta toda torta. A bola do Pará. Chega lá atrás. Marcos Rocha. Ninguém do Verdão. A bola recuperada pelo time do São Bernardo com Augusto. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos na portaria SPA/MF 293/2024. Ô Boles, chamou, falou. O CH falou há pouco sobre o Richard Rios. Hoje ele está se tornando o colombiano com mais jogos com a camisa do Palmeiras, 113, né? Palmeiras que já teve Rincon, que já teve Armeiro, que já teve Munhoz, Asprila, agora tem Richard Rios como colombiano com mais jogos com a camisa do Verdão. Boa, tá aí a informação do Vladimir Catarino no ar da Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7. Bola para o time do São Bernardo com Helder. Volta a bola para Augusto. Tem Matheus Salustiano. São 3 zagueiros do time do Verdão. Empurra pela meia para Robson. Girou bonito para cima do marcador. Agora são 3 do Palmeiras. Ele perde a bola. Emiliano Martins com a sobra para o Verdão. Recua para Micael. Micael para Facundo Toques. Ficou esperando a bola. Perdeu. Vanderlan foi para a disputa. Bola espirrada. Volta para o time do São Bernardo. E ele marca a falta para cima do Vanderlan. O time do São Bernardo parece nervoso, né? Pilhado com as marcações do árbitro Matheus Candançan, que ostenta o escudo da FIFA, este jovem árbitro do futebol do Brasil, Vladimir. E esta falta foi clara, né? Uma solada ali do jogador do São Bernardo para cima do Vanderlan. O árbitro não teve dúvida nenhuma na marcação. Agora, esse sábado não jogou no Palmeiras, né? Foi apenas no São Paulo, né, Bolas? Cruzeiro, então, São Paulo. Isso, ele não tá na lista, então. Desses citados aí, o CH, melhor deles, o já falecido Fred Rincon, passou pelo Verdão. É o que eu mais gostava. Esse jogava muito, né? Comandava o meio campo. Bom, todo mundo conheceu o Fred Rincon, jogou Copa do Mundo. Fez mais sucesso no Corinthians do que no Palmeiras, mas jogava demais. E entre os colombianos, efetivamente, o que mais enchia os olhos, né? Aliás, não tem mais meio campista como o Fred Rincon. Ele era o melhor de todos. É verdade. E Valderrama jogava bem, CH? Para os mais jovens? Jogava muito. Mas era meio loucão, né? Não se cuidava direito, mas um talento. Aliás, a geração dele, né? Essa geração colombiana tinha um timaço, né? Se não fosse o Escobar naquela bobeada, a Colômbia poderia ter feito final de Copa do Mundo. São Bernardo pro ataque, Robson recebeu a entrada, grande área, ajeitou para Lucas Lima, dominou, cortou bola para trás. Não houve o recuo do Estevão, foi um passe involuntário e aí o Everton fez a defesa. A geração citada pelo CH, a geração da Copa de 94. Nas eliminatórias da Copa, a Colômbia chegou a meter 5-0 na Argentina, lá dentro do Monumental de Núñez. Em uma noite inspiradíssima de Rincon, de Asprila, de Valderrama. Quando citou aí o Escobar, o CH, existia uma expectativa muito grande na Copa de 94. A Colômbia ficou no grupo A, grupo com os Estados Unidos, e o Escobar acabou marcando um gol contra. Toda aquela situação, né? A situação do tráfico, vamos considerar desta forma, né? Entre outras situações, da guerra, das drogas. E o Escobar acabou sendo morto quando a Colômbia retornou para as terras colombianas depois da disputa da Copa. Bola pro time do Palmeiras, quem domina Marcos Rocha. Na entrada da grande área, deu uma fatiada, cruzou para a boca do gol, chegou o Hugo Sanches, tirou, a bola vai saindo pela linha de lateral. Lateral, pertinho da baliza, ele escanteia para o Verdão bater. 37, já estamos entrando na reta final do primeiro tempo. 1-0 para o time do Palmeiras, vai classificando o Palmeiras, o gol do Estevão. 1-0 para o Verdão, para esperar o seu adversário, caso isso de fato se confirme. Na próxima fase, na semifinal também em jogo único. Cruzamento, o Flaco Lopes tentou de cabeça, sobe por trás, Helder para fazer o corte, completa Robson. Micael também toca, vai voltar para Estevão, mata o Beito, coloca no terreno, para, foi pintado, linda finta do garoto, escapou, tentou a tabela de novo para Estevão, pé direito, ele bateu cruzado, espalma Alex Alves. Tá difícil segurar o garoto, hein? Tabelou, deixou na saudade o zagueirão. Quase o Verdão amplia com o Estevão, Vladimir. Ele foi o alfa e o ômega no lance. Ele começou e terminou a jogada. Bela finalização do Estevão para a defesa do Alex Alves. Poderia ser o Tico e o Teco, o Patati e o Patatá? Tudo bem, pode ser também, né? É um pouco mais pueril essa informação. É, mas a geração do Estevão seria o Tico, exatamente. Patati e Patatá.
Estevão vem pra cobrança, vai lá, tira o microfone, tá atrapalhando, ele vem pra cobrança do escanteio pro setor direito. Escanteio pro time do Palmeiras em busca do segundo gol, Verdão. Ele já marcou primeiro, agora respira fundo pra cobrar o escanteio. Vai com a canhota, Estevão, pé esquerdo, levantou pra boca do gol, Mikael de cabeça. A bola passa à direita e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Bernô. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. O Palmeiras tem apenas uma derrota na temporada, justamente para o Novo Horizontino na primeira fase, quando o Verdão atuou como mandante, mas foi lá na Arena Barueri. Perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Se manteve invicto na primeira fase, principalmente em relação aos clássicos. Acabou ganhando no Santos fora de casa e empatou com o Corinthians e São Paulo jogando em casa. Já o Bernô tem 3 derrotas nesta temporada de 2025. Lembrando que o São Bernardo será adversário de Ponte e Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C, no qual a tabela já foi divulgada, pelo menos a data base. O Guarani estreia, o Vladimir vai me ajudar, e a Ponte também. A Ponte é o Figueirense. Isso, o Guarani recebe o Maringá no Brinco e a Ponte visita o Figueirense lá em Santa Catarina. 12, 13 e 14 de abril, a tabela ainda vai ser desmembrada. Levantamento para a área do Palmeiras, se chegar bem, Mikael protegendo, a bola vai embora pela linha de fundo. CH, claro que acredito que haverá outras, né, alterações, algumas situações aí de jogadores que podem deixar, outros que podem chegar ao São Bernardo. Mas esse São Bernardo, nesse momento, se for esse o time para a Série C, é um time que, não só pela campanha, né, veja só, fez 23 pontos, estava no mesmo grupo da Ponte, os dois não se enfrentaram, mas terminou na frente, 1 ponto, é bem verdade, e enfrentou o Guarani e venceu o Bugre na reta final desta primeira fase por 1-0. São Bernardo hoje, esse São Bernardo é melhor do que Guarani e Ponte, é um dos times aí candidatos ao acesso, ou é muito cedo a gente ressaltar qualquer coisa em relação a isso? Olha, nesse momento é importante a gente colocar, porque a Série C tem esse problema, né? Esses jogadores do São Bernardo, que estão fazendo um belo Campeonato Paulista, eles vão, né, chamar a atenção de outros times, da Série B principalmente. Então, primeiro precisa saber se esse trabalho vai continuar, se vai perder ou não jogadores. Vamos imaginar que esse time continue para a Série C. É melhor que Guarani e Ponte, não tenho nenhuma dúvida disso. Alô, Capra, José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, grande Capra, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. 41, reta final do primeiro tempo, já Edu Pinheiro com aquela categoria de sempre. Comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, pisos, paneles, produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E Couto, tá ouvindo? Couto ainda não mandou mensagem. Não, né? Sabadão de carnaval, sabe como é que é? São as marchinhas, né? Tá meio chateado também, né? Tá chateadão, né? Tá, né? O Real Madrid perdeu a 4ª seguida, então tá complicado. Quer dizer que hoje o Couto não tá lá na pracinha ouvindo a Bandeirantes no radinho. Não tá. Até porque lá tem carnaval, né? Então lá não dá pra ele ficar hoje. Tá certo. Grande Couto, tá sempre ligado no futebol da Bandeirantes. Domina Helder. Ele domina, prende, olha, pensa, observa, procura alguém no comando. Faz o passe lá pela direita, domina o Emerson Santos pro time do São Bernardo. Augusto é acionado, bola solta pro zagueirão do time do São Bernardo. Atrás agora o Palmeiras, deixa a bola com o time do Bernô pra recuperar e sair pro campo de ataque. Com isso, dada a liberdade, o Helder carrega na cabeça do grande círculo. Abre lá pela direita, recebeu, dominou Robinson. Prende, olha, segura, volta a bola. Já o intervalo de jogo, 1-0 para o time do Palmeiras. Bola para Helder. Helder abriu para Matheus Salustiano no corredor, setor canhoto, volta por dentro para Helder. Todinho no campo de ataque, o time do São Bernardo. Carrega a bola o zagueiro, capitão do Bernô. Boa bola aqui na ponta para Pará. Chega Estevão. Tocando na bola, reclama que a bola bateu por último no jogador do São Bernardo e bateu. Se bem que os jogadores do Palmeiras que estão ali no aquecimento estão mais observando o jogo, todos gritaram. Aí como o Bandeira tá lá do outro lado, ficou mais fácil pro Bandeira marcar ou pro lateral ser dado pro Palmeiras, né? Todos atuaram como auxiliares ali da arbitragem, né? Apontaram ali a saída de bola. Richard Rios ficou caído, mas já tá tudo ok com ele. Bora. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados, rochaautopeças.com.br. Esse Real Madrid que você falou é Real Madrid B, né, Vlad? Porque o A jogou hoje pelo Espanholzão. E perdeu também, perdeu pro Betis, pelo Espanholzão. Então não foi um dia feliz pro Real Madrid. Ganhou do Betis, ex-time do Vitor Roque. Será que ele era o problema? Só faltava essa, Antony, né? jogou, né? Antony em São Paulo jogou com a camisa do Betis. Antony. Vem embora, Facundo Torres.
Pouco apareceu no jogo uruguaio. Tentou passe por dentro, acabou errando. Emerson, o Santos fez o corte. Flaco Lopes brigou, mas quem recupera? Emiliano Martins. Dominou, limpou, faz boa jogada. Cortou a defesa, a bola voltou para Flaco Lopes, foi para a dividida, acaba perdendo. Lucas Lima recupera para o time do São Bernardo. Guilherme Queiroz faz boa finta para cima do Micael, mas ele tocou mal. Se livrou da bola, a bola voltou para Marcos Rocha, que no meio campo chamou, ele apareceu. O Everton. Tá pedindo para esperar um pouquinho. Tem alguém Teve sentindo? jogador do Palmeiras naquela dividida, né? Flaco Lopes acabou sentindo naquela dividida. O árbitro não marcou a falta e agora parou ali para assistência ao atacante palmeirense. Quinto sinal, 9 da noite, 15 minutos no horário oficial de Brasília. E esse lance aí foi falta, CH? Não achei. Eu achei lance de jogo. Normal, né? normal. Deixa eu ver aqui no replay. Não. Ele protegeu a bola. Tem um cotovelo ali, né? Cotovelo maroto do jogador do São Bernardo para cima do Flaco. Mas ele estava de costas, vamos considerar que foi normal. Mas o Palmeiras diminuiu o ritmo e essa diminuição de ritmo é perigosa. É o típico, esse é o jogo que você tem que matar logo. Né? Não dá moral para esse time, que é um time organizado, porque pode ter problema no segundo tempo. Então o Palmeiras deu uma diminuída de ritmo, o jogo está equilibrado nesse momento. Né? O Palmeiras não está conseguindo fazer, porque é o Estevão, né, para fazer algo diferente, e o restante só está tocando a bola de lado. Então o Palmeiras precisa ser mais objetivo e tentar o mais rápido possível fazer o segundo gol. CH, apareceu uma outra imagem com a câmera invertida que o Lucas Lima ele levanta. E a imagem agora é uma outra que mostra que uma das travas da chuteira do Lucas Lima fez um corte ali na perna, na canela do Flaco Lopes. Você achou que de fato foi um lance normal ou o árbitro poderia talvez aí expulsar o jogador do time do São Bernardo por uma ação violenta ou não? O que é curioso, acho sim. Agora tô vendo também, não tinha esse ângulo de câmera e o jogo tá parado, né? Se foi esse tipo de jogada que eu não tenho convicção, mas acho que foi, ele tem que ir no VAR pra ver, né? Que pegou, porque a marca da canela do Flaco não deixa dúvidas, né? Nenhuma. Bom, mas o lance foi revisado, o árbitro de vídeo é o Lanuto e a arbitragem entendeu que foi um lance normal, tanto é que ele nem marcou a falta. Não, o VAR é o Adriano de Assis Miranda. O Lanuto o Canuto é o quarto árbitro. Lucas Canuto Belotti. Quarto e quinto, né? Tem. É isso aí. Agora os jogos a partir das quartas de final é o quarto e o quinto árbitro. Um toma conta de um banco, o outro toma conta de outro banco. E aqui vem o Facundo Torres, aí se jogou novinata, recupera o time do São Bernardo, mais 3, vamos até 48. Helder carrega para o zagueirão, passadas largas, aí vacilou e perdeu a bola para Richard Risco, caído. Facundo Torres com a sobra para o time do Verdão, empurra para meia para Flaco Lopes, já recuperado. Pé esquerdo, soltou para Estevão, lançamento, se chegar é perigo, ele chegou, vai encarar a marcação no Pará, balançou para cima do marcador, olhou para a entrada da grande área, deixaram Estevão clarear e bater no canto e é gol! É gol, 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 é gol. Do Palmeiras! Verde imponente no gramado em que dele de novo, da joia palmeirense, esta realidade do futebol do Brasil, Estevão tem a 41 estampada na camisa, lançamento do Flaco Lopes da ponta direita pro Estevão, o Pará ameaçou partir pra cima dele, o Estevão faz a finta, e aí o Pará abriu, deixou no bico da grande área pro Estevão e bateu cruzado, o goleirão ainda tentou chegar, não deu, do outro lado a bola entrou, Estevão amplia pro Verdão, no verde e no branco, uma paixão incontrolável, chamada Palmeiras, canta e vibra galera verde, canta e vibra galera verde, olha lá o povo festejando, olha lá galera vibrando, porque balançou a rede, é gol e é gol do Palmeiras, Estevão, 47 primeiro tempo, tá registrado no futebol Bandeirantes, Palmeiras 2-2 de Estevão, 0 pro São Bernardo e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O detalhe é que se com marcação cerrada ele já é perigoso, imagine com a liberdade que foi dado, né? Lembra na pelada quando o seu marcador fala assim, duvido que você chuta daí, duvido. O pessoal duvidou e o Estevão chutou. Buscou o canto oposto de onde estava o goleiro Alex Alves, que pulou na bola, mas não alcançou. Chega a 5 gols no campeonato. Estevão, agora artilheiro, ao lado do Maurício. O Palmeiras amplia 2-0. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E o Pará, hein? O Pará não parou, o Estevão. E o garoto meteu do outro lado. Achei até que o goleirão demorou meter de idade pra pular. Mas é talento puro, 2-0 pro Verdão. Alex Alves, frango. A bola tava com ele ali no canto dele. Pulou todo esquisito.
sei se ele enxerga direito à noite. Agora, o Pará também é outra brincadeira de salão, hein? Meu Deus. Mas isso não tira o talento do ótimo Estevão, que tem que ser assim, objetivo. Já mata no ninho, 2-0, resultado absolutamente correto. Deu mais um minutinho ali, subiu a placa do Lucas Caneto Belotti, que aqui da região é da cidade de Piracicaba. Colocando mais um minutinho só para explicar. Então, o quarto árbitro toma conta de um banco, o quinto árbitro do outro banco. No caso, o quinto árbitro, que é o Lanuto, ele tem que observar o Abel, né? Só que com 2-0, acho que o Abel tá mais tranquilo. Vida fácil pro quinto árbitro, né? 2-0 tá mais tranquilo. Vem São Bernardo, programa de ataque do Mino Helder. Olha pra área, prepara o cruzamento, atenção, levantou, cruzou pra boca do gol, vem o desvio, a bola passou, o árbitro tá marcando o tiro de meta. O último autocar da bola foi o Guilherme Queiroz, que no último Campeonato Brasileiro vestiu a camisa do Brusque. Vai terminar o primeiro tempo, Matheus Candançan. Faz a festa, a torcida aqui canta e vibra a torcida do Palmeiras quando apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no 1º de maio. Quartas de final, vai dando Palmeiras na semi com 2 gols do garoto Estevão. Chegou a 5 no Campeonato Paulista. Palmeiras 2 do Estevão, 0 pro São Bernardo. Lá em São Bernardo no campo, a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Olha, você que nem o Estevão, craque pra chuchu, grande boles, mas o que esse moleque joga, número 41, hein? Ah, amanhã no Mercadão é 41 na cabeça, vou jogar no 41. E você, Vladimir Catarino? Edu, eu também gosto muito do futebol do Estevão, viu? Sou fã desse garoto, uma joia do futebol brasileiro. Marcou os 2 gols, vai dar entrevista coletiva agora, entrevista para detentoras dos direitos. Palmeiras vai encaminhando a sua classificação à semifinal do Campeonato Paulista, Edu. E público em São Bernardo só assim mesmo, cara. Não tem o São Bernardo jogou o campeonato inteiro, né? Torcida reduzida, porque São Bernardo a maioria torce Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E não sobrou muito pro São Bernardo. São Bernardo é o segundo time de muitos lá, né? E acertou a direção em liberar os ingressos aí para a torcida do Palmeiras, né? Vai ganhar uma boa grana, mesmo se não conseguir a classificação, mas a casa hoje é do Palmeiras, a torcida é imensa maioria alviverde, Edu. O cara torce pro Corinthians, vai lá torcer pro São Bernardo. O cara torce pro Santos, vai lá torcer pro São Bernardo. O cara torce pro São Paulo, mora lá, torce pro São Bernardo. Então isso aí, o Palmeiras tomando conta do 1º de maio. Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu! É o seguinte, meu caro CH. Palmeiras jogando com Everton, Marcos Rocha, Micael Murilo e Wanderson, Emiliano Martinez, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevam, Flaco Lopes e Facundo Torres. Aqui tem o Marcos Rocha que passou pela ponte, né? São Bernardo e Alex Alves, são 3 zagueiros, Helder, Matheus Salustiano e Augusto. O Hugo Sanches é o lateral direito, o Pará é o lateral esquerdo, no meio Emerson Santos, Lucas Lima, Romison e Léo Jabá e Guilherme Queiroz. Passaram por aqui o Matheus Salustiano, ex-Guarani, o Pará, ex-Guarani, Emerson Santos, ex-Ponte, o Romison realmente jogou no Guarani, você tem razão, e o Ricardo Catalá, que passou pelo Guarani. Agora, o que falar de Estevão? O CH, descreva o primeiro gol. O Everton, chutão pra frente, Flaco Lopes entra, e aí, CH? Aí veio o Salu, completamente desgovernado, tentando atropelar o menino, né? Que ganhou a frente do Salu, preparou a perninha esquerda e meteu no canto, no ângulo do goleiro Alex Alves, que nem viu a bola passar. A bola chegou no ângulo, bateu na trave e entrou. Golaço, golaço. Palmeiras não mandou no jogo porque administrou, mas mandou na posse de bola. Não tem discussão o resultado. Palmeiras, esse jogo do jeito que está, se o Palmeiras continuar aplicado, concentrado, vira 2, termina 4. Não é? Esse menino, ele tá fazendo chover em São Bernardo. Aliás, Edu, você está falando aí de fezinha, eu posso sugerir 2 números pro amigo? Pode sugerir, eu tenho lá em Jundiaí hoje aconteceu um número interessante, pode falar, CH? Daqui a pouco a gente comenta a respeito. O 13, que é a camisa do Salu, também é um número interessante. 13, Salu. 13. Aliás, E 95, a camisa do Pará. Pará. O Pará, perdão, desde o tempo que ele jogava aqui, o Pará sempre foi muito gozado. A gente tem respeito pelo Pará, tudo, né? Mas na hora que eu vi, e faz tempo que o Pará jogou aqui no Guarani, viu? Pará já
Agora eu vejo o banco do Palmeiras, olha, tem Alain, Luigi e Thales, 3 meninos da base. É inadmissível anos atrás você pensar que o Palmeiras ia lançar menino da base. Lá atrás, com Wagner Love, já foi um parto Wagner Love jogar. Não tinha, Palmeiras base não existia. Não dava oportunidade. De anos pra cá, a coisa mudou completamente, né? Joias raras, esse Estevão aí já tá vendido. Vai fazer 18 em abril. E eu tenho... Alain, tá aqui. Alain fez o gol lá em Mirassol. Se não fosse Alain, o Palmeiras não tava aí nas quartas de final. E tem um detalhe muito importante. Isso não acontece por acaso. Eles descobriram lá que é mais barato produzir jogador em casa. E contrataram um comandante para gerenciar tudo isso, né, que realmente há mais de 10 anos faz um trabalho excepcional. Esse trabalho não começou o ano passado. Esse trabalho da base do Palmeiras, com estrutura, com campos, com dinheiro, com investimento, com estrutura para se fazer futebol. Fisiológica, física, né, concentração... Dá nisso, Edu. É um jogador, 2, 3 jogadores por ano e assim vai. E tem que ser desta maneira. Uma pena que alguns outros clubes que a gente conhece bem não entenderam que esse é o único caminho mais barato para você adotar no futebol. Não, e o Palmeiras faz o tal do gatilho, CH. Por exemplo, o Endrick, ele tá brilhando lá no exterior. Ele fez um gol lá, aumentou o rendimento, o que o clube vai ter que pagar pro Palmeiras só porque o Endrick fez o gol, então aumenta o gatilho. Quer dizer, o Palmeiras ele vende, enquanto tá no Palmeiras sim, o Estevão tá vendido pro Chelsea. Ele vai fazendo o gol, vai aumentando a transação. Verdade, hoje é muito usual isso aí, viu, Edu? Não é só o Palmeiras, não. Não é só o Palmeiras, então, né? Isso é bem... Então, mas ganhou relevância quando o Endrick foi negociado. Quando tem esses jovens jogadores, acontecer esse tipo de gatilho, Edu. Então, eu pensei, falei, gozado, eu comecei a prestar atenção quando o Endrick estava negociado com o Palmeiras, vai fazendo gol aqui, vai aumentando e tal. É muito tempo, falei, a Leila é esperta, não, mas isso já existia, mas está ganhando relevância agora. Bom, e assim ganha o dinheiro o Palmeiras, né? Vai ganhando o dinheiro o Palmeiras, 2-0 do Estevão, já volta o CH com a sua conclusão aí, 2-0 o Verdão por enquanto, hein? Amanhã, 18h30, Neoquímica, Corinthians e Mirassol, 20h45 na Vila Santos e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, 20 horas, São Paulo e Novo Horizontino. Na Série A2, Oeste 2, Portuguesa Santista 2, Capivariano 1, São José 0, Primavera 0, 15 de Piracicaba 0, Rio Claro 1, Ferroviária 0, Grêmio Prudente 0, Santo André 0, Votupanenguense 2, Ituano de Virada 3, Linense 1, São Bento 0. Estamos no segundo tempo lá, olha, tá nos acréscimos. O São Bento numa situação praticamente irreversível. O São Bento está praticamente rebaixado para a Série A3. Teve um jogador expulso, o jogo vai terminar 1 para o Linense, 0 para o São Bento. E na última rodada, São Bento e Rio Claro em Sorocaba. Rio Claro é o penúltimo e o São Bento é o último. O São Bento tem que ganhar para ultrapassar o Rio Claro e a Portuguesa Santista não pode em casa ganhar do Votupanenguense. Olha que situação tá o São Bento, hein? Bom, deu Flamengo hoje lá no Engenhão, o gol do Bruno Henrique. Flamengo 1, Vasco 0. Sábado que vem, jogo da volta no Maracanã. Amanhã, às 8 horas, Maracanã, Fluminense e Volta Redonda. Hoje no Gaúcho, o Grêmio foi pra final. O Grêmio perdeu em Caxias 2-1 para o Juventude, mas como na primeira o Grêmio venceu por 2-1 nos pênaltis, deu 3-2 para o Grêmio. E já o CH comenta, por enquanto, São Bernardo 0, Palmeiras 2 do Estevão. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembram de poupar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento. Poupança premiada Sicredi.com.br.
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Boles. Pro Estevão dominou a entrada da grande área, clareou, pé canhoto, bateu, golaço! É gol, 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 laço do Palmeiras! No gramado em que a luta o aguarda. É do talentoso, talento puro do futebol do Brasil, Estevão. Tem a 41 estampado na camisa. Boa, garoto! Ele recebeu de Flaco Lopes, casquinha de Flaco Lopes. Salustiano ficou procurando a bola. Estevão, esperto, ficou com a sobra, dominou, protegeu, encarou a marcação, limpou e soltou uma bomba com a canhota, com requintes de crueldade. Ainda a bola beija a trave esquerda e vai pro fundo do gol. Aberto o placar em São Bernardo no campo. No branco, no verde, no verde, no branco. Uma paixão incontrolável chama na Palmeiras. Então canta e vibra. Canta e vibra, galera verde. Estevão, 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, torcida aqui, canta e vibra. Olha lá o povo festejando, olha lá, galera vibrando, porque balançou, balançou a rede, é gol e tá registrado. Palmeiras 1, São Bernardo 0. Alex Alves não chora não, goleirão, a bola dorme do fundo da sua rede. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Fez o primeiro, Estevão fez o segundo também aos 47, 2-0. Agora a TV flagrou aqui, viu, o CH? O Abel Ferreira, aquele cara no YouTube que faz tradução labial, rapaz, mas o Abel Ferreira fala um palavrão quando o Estevão faz o segundo gol, cara, que eu vou falar pra você, viu? Há um prato cheio pro tradutor labial, viu, CH? Eu falo pra você o que o português falou, mas não precisa nem de tradução, dá pra entender perfeitamente. E Abel Ferreira, tá sempre bravo. 2-0 Palmeiras, CH. O Palmeiras mandou em tudo no primeiro tempo, né, Edu?
Estatísticas do jogo, quase 60% de posse de bola, 7 finalizações contra 3 do seu adversário São Bernardo, escanteios 4 para o Palmeiras, 2 para o São Bernardo, troca de passes corretamente 186 contra 55, contra 155, desarmes o Palmeiras teve 12 contra 8, enfim, foi um primeiro tempo que o Palmeiras administrou, mandou, foi incisivo. Teve um problema ou outro? Teve porque essa bola curta aí, né, de escanteio, eu não consigo entender. Se o Palmeiras levasse o jogo inteiro do primeiro tempo a sério, estaria 3-0. A diferença técnica é muito grande. O time do Palmeiras está ganhando corpo ao longo do campeonato, está ganhando organização. Esse meio-campo do time do Palmeiras, para mim, é o ponto alto. Esse Emiliano Martinez é um baita primeiro volante, cara que sai cabeça erguida, e o Richard Rios a gente conhece, né? Ele é muito vertical, ele é um meia que marca, que é veloz, canhoto, gira para os dois lados e com o Rafael Veiga na frente deles. Aí é só levar a bola para o Facundo Torres e o Estevão, que o Flaco Lopes sempre está efetivamente dentro da área. Olha, primeiro tempo total do Palmeiras, e se continuar desse jeito, levando a sério, faz mais no segundo tempo, Edu. No cacuete da bola é o seguinte, né, CH? O São Bernardo tô com 3 zagueiros. Agora perdendo de 2-0, no cacuete da bola deve sair um zagueiro. Uma alteração a gente tá vendo aqui, mas não tem como, né, CH? Tem que sair. Só uma pergunta, talvez o amigo ainda não saiba responder. O Pará vai continuar no segundo tempo? Como ele não é zagueiro, lateral sim, é importante apoio para... Pará tá ali. Para a reação do... E Salu? Salu tá ali? O Salu é mais experiente que o Helder, né? Quando a imagem voltar, a gente responde para você. Pois não. Deve sair um zagueiro, né? Deve sair um zagueiro. Isso! É o seguinte... Só para aproveitar, para dizer o seguinte, que agora em março tem eliminatórias, hein? No dia 20 é Brasil e Colômbia, no Mané Garrincha. É dia 25, Argentina e Brasil em Buenos Aires, hein? E o Dorival já fez uma pré-lista. E dia 7 ele convoca, o Dorival convoca definitivo. Então, na pré-lista já está o Neymar, do Corinthians, Yuri Alberto e Hugo Souza, do São Paulo, Oscar, Alisson e Lucas Moura, do Palmeiras, o Everton e Estevão, não é porque fez 2, já estava, hein? Antes de fazer 2 gols, já estava o Estevão. Do Flamengo, é a maior participação. Dos que jogam aqui, evidentemente, né? Porque a pré-lista tem um monte de jogador. Do Flamengo, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Wesley, Gerson e Bruno Henrique. E o Salu? Salu não tá? O Saluciano não está, mas ele vai brilhar. Talvez o Dorival Júnior venha com ele no dia 7. Por enquanto, 2-0 Palmeiras, e para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Piracicaba. Leandro Boles. Tá registrado. Valeu, Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. Saída agora com o time do Palmeiras, Rafael Veiga no centro do gramado. Apita o árbitro. Bola rolando, então vamos ser juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirante. Em ritmo de carnaval, com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. É Unidos da Rádio Bandeirantes de Campinas, na avenida, desfilando todo o seu talento com o timaço de Carlos Batista no comando. E tem na comissão de frente Vladimir Catarino, que agora informa a alteração no time do Bernard. Informo sim, não saiu o zagueiro não, saiu o atacante. Guilherme Queiroz saiu para a entrada do Fabrício Daniel. Fabrício Daniel tem a 11, Guilherme Queiroz foi mais cedo pro chuveiro. Tá 2-0 pro time do Palmeiras, vai se classificando a semifinal, o atual tricampeão paulista. 2 gols dele aí, ó. Estevão, que já meteu bola lá no fundo para Richard Rios, que cruza de primeira, chega Salu. Corta, mete a bola pela linha de fundo, tentou evitar o Pará, mas não deu, a bola foi embora. E escanteio, o primeiro do segundo tempo pro Verdão. Já pressiona o Palmeiras nesse comecinho de segundo tempo. Com 1 minuto já tem escanteio para bater. O Emiliano Martinez está indo para a área também o Mikael fazendo a sua estreia. Foram 3 temporadas no futebol norte-americano. Na área também o Murilo, além do Flaco Lopes. Escanteio que será cobrado pelo Estevão, pertinho da galera que faz a festa. Os flashes apontados pro garoto de ouro do Verdão. Partiu o Estevão, pé canhoto, levantou na segunda trave, vai com o toque de cabeça livre no meio da área. Quase Murilo conseguiu finalizar. Tirou a defesa, voltou pra Veiga. Veiga dominou, curtinho pra Torres. Aí pegou mal. A bola deu uma quicadinha, mesmo assim ela foi pra área. Flaco Lopes foi brigar, escorou de cabeça pra trás. Não tinha ninguém do Verdão.
Recupera a posse de bola o time do São Bernardo com o Léo Jabá. Se livrou da marcação do Estevão, não houve nada. O Arthur mandou seguir, o Estevão já recupera para o Verdão. Dominou, empurrou por dentro para Richard Rios, que agora passa a ser o camisa 8 do Verdão, com a saída do Zé Rafael. Tentou o lançamento, tocou mal. Bola recuperada para o time do São Bernardo. Tenta recuperar o Richard Rios. Domina o Hugo Sanches. Vem embora para o grande ataque pela primeira vez o Verdão. Fabrício Daniel, primeira participação dele. Levou para o fundo, deixou para Hugo Sanches. Boa finta para cima do Veiga. Colocou na área para Fabrício Daniel. Tira na hora, Richard Rios. Estica a perna, mete a bola pela linha de fundo. Escanteio agora para o Verdão, Vladimir. Providencial, né? O corte ali do Richard Rios. E avançando ao campo de ataque, o Fabrício Daniel. Tem escanteio na direita, o time do São Bernardo. Jogando todo de amarelo, com exceção do calção, o Berdou São Bernardo, que terminou na frente do Palmeiras na primeira fase. E agora o torcedor do São Bernardo apoia o time. Cruzamento para a boca do gol, Micael desviou. Olha a sobra da bola, Lucas Lima, bomba, explodiu para cima do Facundo Torres. Rebote volta para o time do São Bernardo com Pará, curtindo uma aqui na ponta. Recebeu, dominou, pé direito, ele cruza aí nas mãos do goleiro Everton, que tranquilo faz a defesa e já mete lançamento para pegar a defesa aberta para o Facundo. Foi um pouquinho forte. E aí facilitou a recuperação do Romisson. Recuperou, deixou para o Lucas Lima, que agora recua para o goleiro Alex Alves. Ele tinha duas opções. Se fosse você, o Everton Catarino, preferiu o Estevão ou o Facundo Torres? Ah, o Estevão, né? E por que ele preferiu o Facundo Torres? Ah, exatamente, não sei por quê. Porque o Estevão marcado é melhor que o Facundo Torres livre. Ah, entendi. E aí, CH, quando todos imaginavam no time do Ricardo Catalá a saída de um zagueiro, porque são 3, para entrar do atacante, porque o time está perdendo por 2-0 e está sendo eliminado, ele tira um atacante e coloca outro. E aí? E aí que não vai mudar nada. O jogo tá na mão do Palmeiras e depende do Palmeiras. Pode colocar o jogador que ele quiser aí, o Catalá, que na minha opinião, vou repetir o que disse 3 vezes no primeiro tempo. Se o Palmeiras continuar levando a sério, como tá levando, ó, perceba, ó, precisando empatar o jogo, não é? O time do Palmeiras, ele empurra o São Bernardo para trás. Não tem jeito. Pode até mudar, porque futebol pode. Mas hoje eu tenho visto, estou assistindo um Palmeiras interessado e organizado e a tendência é fazer mais do que 2 gols. Para você que está saindo para pular o carnaval neste sabadão, mas está ouvindo a Rádio Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Bandifolia. Pois é, rapaz, legal demais. Obrigado a todos que estão curtindo o futebol, sempre com moderação, hein? Curta o carnaval, mas da melhor forma, ou seja, com prudência no trânsito, com moderação na bebida, é sempre muito importante. Alô, David Miranda. Tá ligado? David Miranda revelou Mestre Giglio. É, tá ligado, rapaz. Aqui conosco, quem é que também tá aqui? O Batata Ponte Bretano, lá de São José do Rio Preto, tá ligado, curtindo a nossa transmissão. Para você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E de segunda a sexta-feira, dentro dos programas esportivos da Rádio Bandeirantes, tudo sobre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, que agora se preparam para a sequência da temporada. Vem aí a Série C. Cobertura total da Rádio Bandeirantes de Campinas. E aqui vem o Emerson Santos Vinha. Pega esse passinho aí, hein, Pará. Passe errado, bola colocada para fora. Horroroso passe do Emerson Santos em lateral de graça. Aliás, com 5 minutos do segundo tempo, o jogo está parado. Vladimir Catarino rasga uma manchete da Ponte, rasga uma manchete do Bugrão. O Guarani elenco se representa na próxima segunda-feira, depois da folga referente ao Carnaval, eliminação do Campeonato Paulista, e a Ponte Preta também no aguardo aí do anúncio de reforços. Vai ter um time um tanto quanto diferente para a sequência da temporada, Boles. A Ponte que oficialmente ainda não, mas tem tudo acertado com o Diego Torres, é isso? Isso. Tavares. Falta só o anúncio oficial, né? Que ainda não foi feito pela Ponte Preta. Tá chegando o Diego e tá saindo o Pedro Vilhena, que não vai ter o seu contrato renovado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5h45, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta você eu confirmo. Quartas de final, jogo único. Paulistão Sicredi 2025, no 1º de maio, São Bernardo do Campo, a bola rola e você confere comigo. Palmeiras 2 gols do Estevão, 0 pro São Bernardo, Edu Pinheiro. E aí acabou na Série A2, hein? Linense 2, São Bento 0. Linense marcou mais um no finalzinho. Situação terrível do São Bento, que sábado que vem, última rodada, tem que ganhar em casa do Rio Claro.
e torcer por resultados, você não será rebaixado para a Série A3. Sendo que Primavera, Capivarina e 15 de Piracicaba já estão classificados para o mata-mata da próxima fase. Palmeiras para ataque, Facundo Torres acelera, deixou para Rios para Facundo, de frente pro gol, abre na direita para Estevão, partiu para cima, marcação do Pará, dominou, sai da ponta, vem para meia para bater, cruzou para boca do gol de cabeça, tentou o Vanderdan, a bola passou por ele. Foi embora pela linha de fundo e o Portuga ficou se lamentando na boa jogada do Verdão, Vladimir. Ao contrário da maioria das vezes, ele não reclamou, apenas lamentou porque o Vanderlan não alcançou a bola no cruzamento do Estevão. Abel Ferreira, que hoje completa 303 jogos do comando técnico do Palmeiras, do treinador mais longevo do futebol do Brasil. São 174 vitórias, 73 empates e 55 derrotas. Ele que empilhou títulos, vem empilhando títulos no comando técnico do Verdão. Enquanto o Léo Jabá arrisca pro gol, mas do centro do gol. Abel Ferreira andou dando algumas declarações, que é o último ano dele, quando o Palmeiras não estava numa boa fase no Campeonato Paulista. Pergunto a você, no feeling, Vladimir, será? Eu não acredito. Acho que não. A menos que, por exemplo, dê tudo errado. Não é campeão paulista, não é campeão disso, faz uma péssima campanha no Brasileiro, daí tem o Super Mundial, que dificilmente vai ganhar, porque agora são 8 europeus, né? Convenhando, mas pode acontecer. Na Libertadores vai mal. Mas eu acho que, Bola, difícil, né? A questão não é ganhar títulos, né? Não pode fazer uma temporada com maus resultados. Talvez os títulos não venham, mas eu ainda acredito na permanência do Abel. Ah, mas é fundamental, viu, Vlad? Principalmente que quando ele chegou, pelo menos um título por ano ele conquistou. Já também eu quero ouvir o CH. Aqui vem o time do Palmeiras com o Murilo. Tentou cruzamento muito forte pro Facundo Torres, aparecendo mais pro jogo. Tentou de cabeça na entrada da grande área. Corta Helder na sequência, falta, mas não valia o lance. Tá marcado impedimento quando o Facundo Torres tocou na bola. Torcedor ali, o Barbudão, tá bravo com o Bandeira, hein? Tá bravo. Cobras e lagartos pra cima dele, de fato estava impedido. E aí, CH, será que vai ser o último ano, a última temporada de Abel Ferreira? Eu acho que é no futebol do Brasil, né? Porque dificilmente ele vai para outro time brasileiro. Pode acontecer. Mas no comando técnico do Palmeiras ou não? Tem chance, né? Já bateu na trave a saída dele, ele tá recebendo proposta do mundo árabe, uma atrás da outra. Eu não acredito que ele saia para um grande clube europeu. Eu acho que ele não tem tamanho para isso ainda. O Palmeiras vai fazer de tudo para que ele continue, viu, Bolis? A Leila Pereira já deixou isso muito claro em várias entrevistas, né? Então, o que aconteceu no ano passado é um ponto fora da curva, não é? O Palmeiras precisava já, há algum tempo, na minha opinião, fazer a reformulação do seu elenco. Foi de uma maneira ou de outra, não é? Mas aos poucos, novos jogadores estão chegando e o Palmeiras vai começar a ganhar força de novo. Não é só pela chegada do Vitor Roque, não, mas também pela saída de alguns jogadores. Tá faltando aí mais uns 3, 4 que já não tem dentro do clube, né, Bolis? Aquela ambição como tinham, né, há 2 anos. Então, a reformulação ela é necessária, está acontecendo, vai continuar acontecendo para a chegada desses bons valores da base, além dos jogadores que estão sendo contratados. É isso aí, é a opinião do CH conosco no futebol da Rádio Bandeirantes. Tem o Vitor Roque, tem o Paulinho, né? O Paulinho ainda não estreou, está se recuperando de contusão. O Felipe Anderson está voltando agora, até o presente momento não mostrou porque veio. Foram 11 temporadas do futebol italiano, tem toda a adaptação, readaptação ao futebol do Brasil, mas é um grande jogador. Palmeiras com o Facundo Torres, ele volta a bola para Micael, ex fazendo a sua estreia. Pé canhoto, cruzou, Fraco Lopes de cabeça, defesaça do Alex Alves. Se falhou no gol, agora ele consegue se redimir, porque foi um cabeceio letal, praticamente fatal, e ele foi buscar no canto, Vlad. É uma característica muito importante esta do Flaco Lopes no cabeceio, né? Agora conseguiu espaço, liberdade, cabeceou firme ali no canto esquerdo, foi buscar o Alex Alves, quase o terceiro gol do Palmeiras. Alô, meu amigo Aguinaldo, palmeirense lá na Bela, Sorocaba, curtindo o futebol da Bandeirantes, mandou aqui, ó, deixou chegar, agora quero ver segurar o Verdão. Grande Aguinaldo, tá nos ouvindo, tá nos acompanhando. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você que está ligado, deixe o seu like. Lançamento para Flaco Lopes, foi para dividida com Augusto, chega Augusto tocando na bola, deixa para Augusto Sanches, sai jogando para Augusto numa zona perigosa, aperta Flaco Lopes, apertou Richard Rios, que recuperou, rolou para Estevão, pintou mais um, dominou, limpou, fintou, cortou, bateu, pega Alex Alves, por muito pouco não pinta o terceiro gol do garoto Estevão. O Richard Rios recuperou e rolou,
Faz e me abraça e vamos se sambar juntos. E por muito pouco não teve hat-trick de Estevão Vladimir. Uma bola roubada, né? O São Bernardo vem, Boris. Ou não. O Estevão chutou fraquinho, né? O Alex Alves estava bem colocado, fez a defesa. São Bernardo para ataque no segundo terço do campo. Bola para Lucas Lima. Clareou, vai bater pro gol. Prefere rolar na ponta para Helder. O Helder de primeira deixou para Fabrício Daniel. Bate cruzado. Mikael recupera. Vanderlan tira mal, voltou para Helder. Helder abriu para Fabrício Daniel. Ponta direita, partiu para cima da marcação do Mikael. Ele leva para o fundo, agora fica preso, encurralado. Demora para decidir o que fará com a bola. Faz outra finta, pé canhoto e toca mal. Chega Facundo Torres para cortar. Duas grandes defesas do Alex Alves, evitando pelo menos um gol do time do Palmeiras. Está 2-0 para o Verdão. Facundo Torres recupera, deixou para Flaco Lopes, tentou o giro. Augusto chega tocando a bola, cai de novo. Flaco Lopes, a bola volta para Vanderlan. Meteu o lançamento para o Estevão. Recolheu, dominou, são dois a marcá-lo. O primeiro a parar, o segundo é Salu. Já passou, Marcos Rocha pediu, recebeu no corredor. Leva para o fundo, ninguém na área. Só agora está chegando o Flaco Lopes. Ele prende, segura, rola na entrada da grande área. Richard Rios dominou, levou para o fundo. O pé direito, cruzou para a boca do gol. Alex Alves tocou, voltou, Flaco Lopes de cabeça e é gol! É gol, 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 do Palmeiras! No gramado em que a luz é de Flaco Lopes, tem a 42 estampada na camisa. Predestinado, tem estrela, o lance que começou com ele, ficou reclamando de uma falta, demorou para chegar na área. Tanto é que o Marcos Rocha segurou, o Estevão segurou, a bola foi rolada para o Richard Rios, esse levou para o fundo e cruzou. Alex Alves deu um tapa na bola, e ao dar um tapa, esse tapa na bola, a bola caiu na cabeça do Flaco Lopes, não teve tantas dificuldades assim, nem precisou subir. De cabeça, meteu para o fundo do gol, para ampliar para o Verdão, para deixar o Palmeiras muito bem próximo, com a vaga encaminhada, semifinal do Campeonato Paulista. E para permanecer com o sonho de conquistar o tetra inédito, canta e vibra, galera, verde no branco, uma paixão incontrolável chama na Palmeiras. O gol é de Flaco Lopes, é o terceiro do Verdão, olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol. 13 minutos de bola rolando o segundo tempo, tá registrado. Palmeiras 3, Flaco Lopes a 0 pro São Bernardo. Alex Alves não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe que na jogada feita pelo Richard Rios, foi a linha de fundo, fez o cruzamento. O Alex Alves, o goleiro, tirou a bola do seu zagueiro, né? Era o Helder quem estava ali, pronto para cabecear. Quando deu um tapinha na bola, tirou do zagueiro e jogou exatamente para a cabeça do Flaco Lopes, que aí não teve trabalho nenhum, sequer precisou subir. Apenas tocou nela, colocando para o fundo das redes. Terceiro gol da equipe do Palmeiras, Flaco Lopes. O Verdão amplia 3-0. Verdão fez duas alterações, já você confirma, eu tenho certeza absoluta de que um dos que entrou é o Foguinho, né? Não tenha dúvida alguma. E vai ser muito fácil identificar. O Foguinho entrou com a 30, aliás, com a 35, no lugar do Augusto. Sai Augusto, entrou o Foguinho, 35. Saiu também o Emerson Santos para a entrada do camisa 20. Camisa 20, aliás, 30. Lucas Rian, 30, Lucas Rian, no lugar do Emerson Santos. E agora no Palmeiras tá entrando o camisa 3, que é o Bruno Fux, saindo o Mikael. Um zagueiro por outro. O Fux está entrando com a camisa de número 3, no lugar do Mikael, 13 bolas. Portanto, mais uma estreia. O Bruno Fux, que foi revelado no futebol do país, do sul do país, estava atuando no Atlético Mineiro e chega para reforçar o Palmeiras também, fazendo a sua estreia com a camisa do Verdão. Aqui vem o time do São Bernardo, lançamento pro Léo Jabá, chega primeiro Marcos Rocha, usa toda a sua experiência para recuperar. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar, 3-0. Isso porque o Alex Alves havia feito duas grandes defesas, mas nesta deu uma vacilada, desviou da cabeça do Flaco Lopes. Acho que o Palmeiras encaminha a classificação em CH. Desde o primeiro tempo, né? Aliás, eu acho esse goleiro fraco, o goleiro do São Bernardo. Olha a boa jogada do São Bernardo, Lucas Rian arrisca, a bola explode em cima do Bruno Fux. Na sequência o Marcos Rocha tenta evitar o escanteio, não consegue. Pois não, CH? Eu acho ele fraco, ele fez duas boas defesas, é verdade, mas quando o time precisa dele, goleiro de time pequeno não pode tomar frango e tem que fazer uns 2 ou 3 milagres pro jogo, senão não serve, não adianta. Então, no segundo gol ele falhou, não é? Fez duas defesas.
Aí, olha o que ele fez. Você acabou de dizer o que ele fez. Ele tirou a bola da cabeça do zagueiro e deu de presente para o Flaco Lopes fazer o terceiro gol. É como eu disse no primeiro tempo, meu queridíssimo Leandro Borges. Vira 2, acaba 4. Tá caminhando pra isso, se não for mais, hein? Placar de 3-0 pro Verdão. São Bernardo que terminou na frente do Palmeiras, teve a mesma pontuação, mas pelos critérios de desempate, teve uma vitória a mais em relação ao Palmeiras. Em São Bernardo, Lucas Kian pra Foguinho, Foguinho pra Rian, os dois que entraram, chega bem na cobertura Vanderlan. Recupera pro time do Palmeiras, tentou colocar a bola lá na frente, aí o Foguinho se enrolou. Bate nele, bola. Bola colocada pra fora, não tenha dúvida alguma que esse domínio do Foguinho para os jurados. Na Avenida, no Carnaval, nota 0. Bola colocada para fora, é lateral de graça para o time do Palmeiras. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 4 não deu a falta para cima do Veiga, fica caído no círculo central. Bola para o time do São Bernardo com Foguinho, vai se levantando o Rafael Veiga. Para quem domina, tem Lucas Lima pedindo, pé esquerdo na bola. Fez o lançamento aqui na ponta, vem para apoio Hugo Sanches. Último terço do campo, enfiou para Foguinho, chega bem Murilo. Tira para o time do Palmeiras, a bola foi desviada no próprio Foguinho e saiu. É lateral para o time do Palmeiras bater. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você já sabe, é como a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você ligado em 85,7. Som forte e potente de muita credibilidade no rádio do Brasil. É o som da Bandeirantes Campinas. Estevão tentou o lançamento, tira a defesa, voltou para ele, Emiliano Martins. Foi empurrado sem bola ali pelo Fabrício Daniel. Olhou feio o uruguaio para o atacante do São Bernardo. Bola para Facundo Torres. Tentou na ponta para Veiga. Bola colocada para fora. É lateral que o time do São Bernardo já cobrou. Pouco mais de 18 minutos de segundo tempo. 3-0 para o Verdão. Bruno Fux faz o corte lá atrás. A sobra da bola volta para Emiliano Martins. Deixou na passagem para Estevão, que teve uma grande chance para fazer o seu terceiro gol. Eu acho que ele pegou fraquinho e fez certinho, né, Vlad? Dominou, limpou, mas bateu fraquinho, bateu no canto do goleiro. Ele fez o movimento correto, né? Faltou a força ali no momento do arremate. Era uma grande chance desperdiçada. Não vai fazer falta, mas poderia ter feito o terceiro. O Estevão, que após o Super Mundial de Clubes dos meses de junho e julho, vai vestir a camisa do Chelsea da Inglaterra, já foi vendido. Bola pro time do Palmeiras com o Everton lá atrás com Bruno Fux. Recolhe e domina pra sair jogando pro Verdão. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Olha o lançamento pro Estevão. Saiu mal o goleiro, pintou o terceiro. Estevão bateu, é gol! É o terceiro! É hat-trick! Gol! Mas não valeu. Tá marcado impedimento. No campo foi marcado impedimento do Estevão. Vladimir Catarino não vale o gol. Mais uma lambança do Alex Alves. Será que o Alex Alves percebeu o impedimento e por isso não foi muito firme na bola? Fica a dúvida, né? Fica a dúvida, o lance está sendo, claro, revisado, o VAR está de olho, traçando as linhas, mas acho que pela reação dos jogadores do Palmeiras, o impedimento acabou sendo bem marcado. No momento que iriam mostrar o lançamento do Bruno Fux, a TV cortou a imagem. Estou pro Abel, né? Mas acho que já está confirmado o impedimento, o árbitro pediu para esperar, ainda né? Não. Não mostrou ainda o replay do lance. Tava pintando o hat-trick do Estevão, agora vai dar pra gente ver. Bom, pelo menos no visual, né, naquela primeira imagem estava um pouquinho à frente, meio corpo à frente. É isso, Vlad? Fiquei com a impressão, sim, do impedimento, né? Mas que o Estevão tirou do goleiro, mandou pro gol, mas o jogo já estava parado, o goleiro não estava muito atento no lance, não. E para você, CH, estava impedido o Estevão? Eu achei que estava impedido, sim. Um pouquinho à frente, né? Um pouquinho à frente. E o Alex Alves? Impedimento. E o Alex Alves? Eu tô falando desde o primeiro tempo, né? É fraco. Quando precisa do cara, o cara entrega a paçoca, entendeu? Fraco, goleiro fraco. Arbitragem na dúvida, o impedimento ainda não foi confirmado. Lembrando que nesse caso o árbitro não tem que ir pro VAR, né? Sim ou não, está ou não impedido. O lance está sendo checado. Naquela primeira imagem, a imagem não dá uma convicção, pelo menos dá pra gente
mais ou menos assim, vê que o Estevão estava um pouquinho, mas não era a linha, né? Na linha. Essa é a imagem que eu estou dizendo agora, que a gente está vendo pela TV, né, Vlad? Descreva para o ouvinte. Convenhamos, né, Boles, que também as imagens não são as ideais para tirar dúvida de VAR, né? Acho que o Brasil tinha que ter uma estrutura melhor de imagens que eles também. tenham alguma outra imagem. Que não mostre pra gente, porque essa não é muito clara, muito definitiva, não. Tanto que essa dúvida ainda persiste, né? Que ela não está na linha do Estevão, mas de fato o impedimento foi confirmado. Segue 3-0 por muito pouco. Ele chegou a marcar o Estevão, mas não valeu. Falta em cima do Vanderlan, cometida pelo Lucas Guian, bem na risca central do campo. O jogo tá parado, é falta pro Verdão. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site app. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. O tic-tac no tempo de bola desta emoção, eu confirmo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço de Carlos Batista em campo no sabadão de carnaval, levando a emoção do futebol para você. É jogo único e vai passando o Palmeiras para a semifinal do Paulistão. Palmeiras 3, São Bernardo 0, Edu Pinheiro. Olha, no Gauchão, semifinal, jogo da volta, primeiro tempo, Beira-Rio, Inter 0, Caxias 0. Sábado passado, lá em Caxias, foi 2-0 para o Inter pode perder por diferença de gol. E o Grêmio foi a final hoje, né? O Grêmio perdeu para o Juventude 2-1 em Caxias, mas como ganhou a primeira 2-1, foi para pênalti. E nos pênaltis, 3-2 para o Grêmio. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 10 da noite, horário oficial de Brasília. Estevão no comando, chega Helder de cabeça, recuando para o goleiro Alex Alves. Que horas são, Bolas? 10 da noite. 10 já? 22. Tá saindo lá o bloquinho, hein? Domina o Palmeiras, falta do Veiga pra cima do Foguinho. Pintou cartão pro Foguinho naquele lance anterior? Não, apenas uma advertência verbal. Só tivemos um cartão no jogo mostrado pro Marcos Rocha, lateral do Palmeiras no primeiro tempo. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. O Boni sai jogando o time do São Bernardo com um pouco mais de 23. Se chamou, falou, CH. Outro cara que tá querendo demais, que tá querendo muito, é o Rafael Veiga. Tomara que ele continue assim, né? O ano passado tava lusco-fusco, tava meio desanimado, mas ele tá pegando no breu. E quando ele tá bem fisicamente, ele é um cara muito diferente. Aliás, esse meio-campo, eu tô realmente muito impressionado com esse meio-campo do Palmeiras. Esse Emiliano, o Richard Rios e o Veiga, meu Deus do céu, fino da bola. Tenta o time do Palmeiras com Veiga. Não foi para disputa ali com o Saluciano também, né? 3-0 vai disputar com o Salu, melhor deixar quieto. Flaco Lopes vai para disputa e ganha. Solta o jogo para Richard Rios, protege, coloca no chão, volta para Bruno Fux. De primeira para Murilo. Murilo é quem domina para o time do Palmeiras no primeiro terço do campo. Está 3-0 para o Verdão. Vai esperar o fim da rodada dos jogos para saber quem é que pega. Se todos passarem dos grandes com vitória, teríamos Palmeiras e São Paulo, jogo único semifinal. E na outra semifinal, Corinthians e Santos. Mas pode pintar, por exemplo, um time passando nos pênaltis. Se, por exemplo, o Santos vencer o seu jogo e o São Paulo passar, mas empatando, o Santos passa na classificação o time do São Paulo, né? Porque o Santos tem 18, ganhando ele chegaria a 21. São Paulo tem 19, ele empatando chegaria a 20, se classificando, quer dizer, o Santos ultrapassaria o São Paulo. E aí passaria a ser... Corinthians e São Paulo, Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Isso, com os 4 grandes. Não, o Santos passaria o Santos passaria o São Paulo. Isso que eu tô dizendo. Então segundo e terceiro. Nesse momento, o Corinthians... exato. Aí o Santos passaria a ser o segundo. Seu terceiro, né? Terceiro, está ganhando. Pegaria, Palmeiras, portanto... e Santos... Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Isso. Exatamente. Vem embora pro campo de ataque, o time do São Bernardo. Ajeita, domina lá pela canhota. O time do Verdão para colocar para fora. Tem lateral para fazer a cobrança. O time do São Bernardo na disputa do Robinson com 2 jogadores do Palmeiras. O lateral já foi batido. 25 segundo tempo. Para uma das ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 4 pegou uma falta, mais uma para o time do Berdô. O Berdô fará mais uma alteração, sai o 8, entra o 7. Isso, tá saindo o 8, Léo Jabá, entra o 7, Lucas Tocantins. É atacante também. Lucas Tocantins com a 7, tá entrando, tá saindo o Jabá.
Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Quarta alteração no time do São Bernardo. Palmeiras fez apenas uma alteração. Tem direito a mais 2 paradas e 4 mexidas. A equipe do técnico Abel Ferreira, que vai chegando à vitória de número 175 no comando técnico do Verdão, ele que chegou em novembro de 2020. Bola para Helder, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Foguinho, Foguinho para Lucas Guian, deixou para Robinson, deu apertado o Emiliano Martínez, é a vez do Palmeiras ficar todo compactado, mas lá atrás, deixando a bola com o time do São Bernardo, Matheus Salustiano, recolheu, dominou no círculo central, devolveu para Foguinho, o tempo vai passando, 3-0 pro Verdão, 2 gols do Estevão, 1 do Flaco Lopes, Robinson, pé direito, forçou o lançamento para Hugo, boa bola, Everton, sai do gol, o goleiro do Verdão para ficar com ela. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado com lojas em Campinas. 2 para melhor lhe atender em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Você passando pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas principais rodovias que cortam a cidade de Campinas por toda a região metropolitana. Valeu demais, galera, pelo carinho, pela audiência. É o futebol, e se tem futebol no rádio, tem a alegria do povo. Matheus Salustiano faz boa antecipação, recupera, soltou na ponta para Lucas Guian. Ajeita, domina para o time do São Bernardo, já invadido o último terço do campo, encara a marcação no Vanderlan. Faz boa finta para lá, para cá, girou, pé direito, cruzou para a boca do gol. Chegou lá dentro, tira de qualquer maneira. Emiliano Martínez, a sobra da bola para Flaco Lopes e o Salu. Para não perder a viagem, o Salu meteu um bicudão para cima do Flaco. E toma cartão amarelo. Segundo do jogo, Matheus Salustiano, 13 do São Bernardo, está amarelado. Tá pensando aqui, viu, CH? Será que foi isso mesmo? Depois de Salustiano, o cidadão aí não consegue mais jogar uma boa partida, Matheus Salustiano? Será que foi isso mesmo, CH? Tenho certeza absoluta disso. Companheiro nosso, né, depois de uma boa partida, tratou de começar a chamar como Salu. Acabou o futebol do jogador. Acabou, eclipsou de uma vez. E até agora não conseguiu se recuperar. Ele jogou no Guarani, na temporada passada tem 1,82 m o Salu. Chutão da Emiliano Martínez para Facundo Torres, de uruguaio para uruguaio, mas o Torres não domina, a bola sai. Lateral para o time do São Bernardo bater. CH e o jogo, pouco mais de 28. No momento em que o Palmeiras fará 2 alterações, o Vladimir vai trazer informações das alterações até para o CH com mais embasamento comentar. Tá saindo o autor de um dos gols. Isso, Flaco Lopes sai para a entrada do Thales, garoto da base, 39 é o número dele, tá entrando no lugar do Flaco Lopes. Vamos ver o Giai, parece ser o outro quem vai... Aníbal Moreno, tá por ali. Saiu o Martínez, né? É, provavelmente, né? Uma troca protocolar da equipe do Palmeiras. Primeiro o Flaco Lopes saindo para o Thales entrar e o Aníbal Moreno agora vai entrar. O quarto árbitro não está se entendendo ali com a comissão técnica para... Foi marcado errado ali, provavelmente o número. Né? O número errado, exato. Sai Emiliano Martínez, 32 e entra 5, Aníbal Moreno. E aí, CH, mais 2 alterações no time do Palmeiras. Como é que tá o jogo? 3-0 pro Verdão. Totalmente a favor do Palmeiras. Palmeiras domina, manda no jogo, manda na circunstância. Agora, evidentemente, joga de uma maneira um pouco mais reativa para pegar a velocidade do Estevão. Sai um ótimo volante, entra outro. Esse Moreno joga demais também, só que é outra característica, é um cara que marca mais do que o Martínez, que foi embora. O Palmeiras só está administrando, só resta saber se será 3-0 ou 4-0. CH, com todos os jogadores à disposição, Vitor Roque, Paulinho, Estevão, enfim, como é que você montaria o ataque do Verdão? Estevão, Vitor Roque e Paulinho. E esse meio campo que jogou o primeiro tempo aí. Aí vai ficar duro segurar, hein? Mas tem que voltar o Piquerez, porque o Vanderlan. E normalmente ele sofre a falta, mas agora foi ele quem fez. Falta do Estevão pra cima do Pará, o jogo tá parado, falta pro Bernô. 30 minutos de segundo tempo. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Palmeiras que vai ter aí um tempo maior de descanso em relação ao primeiro jogo da semifinal. Corinthians, por exemplo, né, Vlad, tem... Amanhã o jogo se passar, daí quarta-feira já tem pré-Libertadores. Olha o time do Palmeiras atacando com Veiga, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, rabiscou pra cima de 2, agora são 3 a marcá-lo. Levou pro fundo e sofreu a falta.
Falta pra cima de Rafael Veiga, o jogo tá parado. E aí, Vladimir? O Corinthians tem o Barcelona de Guayaquil, né? Na quarta-feira pela pré-Libertadores. São Paulo joga segunda. São Paulo joga tempo segunda, menor, né? De preparação. Então, tem essa vantagem também. A tabela acabou aí auxiliando o Palmeiras um pouco, né? Não faria muita diferença pela qualidade do Palmeiras, mas é sempre bom ter um dia a mais para descansar. Muito bem, falta para cima do Veiga, tem falta na ponta esquerda do Palmeiras para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, mais sobre o sabor das suas receitas da família Sato para todo o Brasil. Sato Pai, Sato Filho, Glauco Sato. Eles que comandam a Aroma das Ervas, que está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro. Já o CH tem falta para fazer a cobrança do time do Palmeiras com Rafael Veiga. Ele sofreu a falta, ele bate lá dentro, os zagueiros do Verdão. Na área também o garoto Thales acabou de entrar. Também tem estrela esse garoto, hein? Brilhou na base, agora tá tendo oportunidade de um time profissional, cruzamento lá dentro. Subiu o Helder. Tira de cabeça, rebote para Facundo Torres que recomeça com Marcos Rocha. Pois não, CH? Evidentemente que a gente precisa ver estrear, principalmente o Paulinho, que veio de uma contusão séria. Precisa ver como é que vai retornar o Vitor Roque. É tudo em cima de uma teoria. Mas esse time que o Palmeiras está montando para essa temporada é mais forte, na minha modesta opinião, do que o time que conquistou há 2 anos, há 3 anos, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Thales se girou, bateu pra fora! Recebeu de Estevão na entrada da grande área, cortou e bateu com a canhota, a bola passa lambendo a trave e vai embora pela linha de fundo, quase o quarto gol do Verdão, Vladimir. Você acabou de dizer, da estrela, além de estrela tem qualidade, né? Trouxe pra dentro, muito bem marcado, mesmo assim conseguiu o arremate, mas a bola foi pra fora. O Everton lá atrás, pressionado pelo atacante do Verdão, levanta a briga de ataque, Thales escora de cabeça, a bola não chega no Estevão. Entre quarta lá atrás, repara, para atento no comando, para Fabrício Daniel, chega primeiro Marcos Rocha na alavanca. Rouba e sai jogando para o time do Palmeiras, ganhando Lucas Tocantins. Pela direita, Richard Rios na marginal do campo, setor direito, passou Marcos Rocha, recebeu Richard Rios, perde a devolução no corredor. Prendeu, segurou, devolveu no fundo para Richard Rios, posição legal, segundo bandeira, prepara o cruzamento, partiu para a finta, dominou, limpou, rolou para Estevão na entrada da grande área, procurou alguém no comando, deixou para Thales, Thales voltou para Aníbal Moreno, de primeira na ponta para Rafael Veiga livre, levanta a cabeça, preparou o cruzamento, levantou na segunda trave, foi muito forte, a bola passou direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Bernardo. Torcedor do Bernô que tinha aquela confiança, o time terminou na frente do Palmeiras, mas aquela confiança vira uma decepção, está sendo eliminado o time do São Bernardo e agora vai focar na Série C. A disputar a Série C, será adversário de Ponte Guarani na Série C, Vladimir. No ano passado, na mesma Série C, até conseguiu a classificação à fase final, mas não conseguiu o acesso e agora também terá como desafio, aí, assim como Guarani, Ponte Preta e Ituano, né? São 4 paulistas na disputa da Série C. São Bernardo teve a segunda melhor campanha no geral, a terceira foi do Palmeiras, a primeira foi do Corinthians e com a vitória de hoje, o Palmeiras encosta no Corinthians como a melhor campanha. Vai 26, Corinthians tem 27, lembrando que o Timão joga amanhã contra o Mirassol. Bola para Helder, sai jogando para Matheus Salustiano para o time do São Bernardo. Palmeiras metendo 3-0, mesmo assim adianta a marcação, mas consegue sair dessa linha de marcação o time do Bernô. Tenta com Fabrício Daniel, dá para o setor canhoto, ele cortou, limpou, fintou, sinalizou que vai meter lançamento. Aí o jogador não abriu e aí ele voltou para Lucas Lima, que deixou passar. A bola volta para Matheus Salustiano. Vamos bater já 35 minutos de segundo tempo. 3-0 para o Palmeiras, o Verdão vai se classificando à semifinal do Paulistão. Lucas Rian domina para o setor direito, sai da ponta, vem para meia, tentou para Lucas Tocantins, que toca mal. Rafael Veiga auxiliando a defesa, já meteu de primeira para Thales, tentou a meia-lua para cima no marcador, acaba perdendo. Vai atrás da bola para tentar recuperar, melhor para Foguinho. Protege, deixa na meia esquerda para parar. Para na entrada da grande área para Fabrício Daniel. Dominou, linda finta, tentou o chapéu, tentou bater pro gol, foi travado pelo Aníbal Moreno. E aí a bola ficou fácil pro goleiro Everton. Desktop, patrocinador oficial de Guarani e Ponte em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 35 cravados, segundo tempo. Desce o Verdão em busca do quarto gol, Facundo Torres faz a finta para trás. Mesmo assim ele domina, controla e deixou para Veiga. Veiga de primeira para Vanderlei. Palmeiras quem toca a bola nesse momento. Confirmando no 1º de maio em São Bernardo do Campo. 2 de Estevão, 1 de Flaco Lopes.
3 pro Palmeiras, 0 pro São Bernardo. Edu Pinheiro. Olha, no gauchão, lá no Beira-Rio, gol do Caxias, hein? Finalzinho do primeiro tempo, Inter 0, Caxias 1, mas mesmo assim o Inter vai passando porque venceu por 2-0 o jogo de ida lá em Caxias. Lembrando que amanhã, 18h30, Neoquímica, Corinthians e Mirassol, 20h45 na Vila, tem Santos e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, 20 horas, no Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas nesta data de 1º de março, sabadão de carnaval. É carnaval! No ritmo do som do futebol, e quem está desfilando bonito na avenida é o Palmeiras. É o carnaval no futebol da Bandeirantes. Carnaval e futebol que rima, sensacional. Duas paixões do brasileiro. Ainda mais com 4 filhos, onde é que eu vou parar? É, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Se tem carnaval na rua, também tem alegria no povo. Vamos juntos. É o timaço de Carlos Batista em campo. E aqui vem Estevão, desfilando o seu futebol na área. Tentou a finta, foi pra dividida. Escanteio. Escanteio marcado é pro Palmeiras bater. Vladimir. Jogada da linha de fundo, né? Quase foi. Aí o cruzamento passou, iria alcançar o Thales, que estava na área. Acabou tirando a defesa quando vai mudar o Palmeiras, Facundo. né? Facundo Torres está ali saindo, ele quer sair pelo meio campo. O Mike já entrou provavelmente no lugar do Marcos Rocha. E o Facundo Torres também está saindo nas últimas alterações aí feitas pela equipe do Palmeiras. Ele tirou o Estevão, viu, Vlad? Tá saindo lá do outro lado, ó. Felipe Anderson, quem está entrando? Felipe Anderson no lugar do Facundo Torres. E o Estevão também saiu para a entrada do Mike, né? Então entra Mike 12 no lugar do Estevão. Entra também aí o Felipe Anderson 9 no lugar do Facundo Torres. Muito bem, recuperado de contusão. Felipe Anderson está em campo, foi embora o craque do jogo. Pelo menos é isso que eu espero que o CH diga daqui a pouquinho, mas eu vou perguntar pro CH. Atenção, escanteio pro time do Palmeiras. Richard Rios no pé direito, levantou, a bola passou, vai sobrar ainda pro Verdão, tentou, vem que o dominou no lance difícil, ele não dominou, a bola saiu. CH, hoje a gente não tem o pós-jogo, né? Vamos direto pra rede, mas eu gostaria que você, por gentileza, conceituasse a participação do Estevão no jogo de hoje. Muito bom. O craque do jogo, não tenho nenhuma dúvida, mas eu chamei o amigo para falar do Felipe Anderson, que eu tenho certeza que esse ano vai encontrar o melhor do futebol dele. Ele é um grande jogador. Tem mais outro aí que o Palmeiras tem para o meio campo, que é o Maurício, que é outro bom jogador que está machucado. É, o Maurício está machucado, né? Tava bem, em ótima fase, chegou no final da temporada passada, mas acabou tendo um problema ali no ombro. Passou até por cirurgia, né? O Maurício vai demorar um pouquinho mais para voltar. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com uma loja mais próxima de você. Felipe Anderson, foram 11 temporadas no futebol italiano, na Lazio, né? Saiu como um ídolo do time italiano lá de Roma. Mas realmente no time do Palmeiras chegou a ter aí lampejos de boas partidas, porém não conseguiu realmente reeditar pelo menos as boas partidas que ele fez com a camisa da Lazio. Claro, é outro treinador, é outra situação totalmente diferente. Lá na Lazio ele jogava em uma posição diferente. No Abel Ferreira, no time do Abel, pelo menos no ano passado, ele jogava mais aberto na esquerda, que não é fácil, né? É praticamente um jogador de beirada, um ponta, mas ele realmente, pelo menos aquela expectativa criada em relação ao Felipe Anderson não se concretizou. Mas como bem colocou aí o CH, existe uma positividade em relação ao futebol desse jogador nesta temporada de 2025. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Olha o São Bernardo, Lucas Tocantins na área. Ele recolheu, dominou, colocou, deixou para Fabrício Daniel, limpou, bateu na rede, mas pelo lado de fora, mas não valia nada disso. Já estava impedido o ataque do São Bernardo, impedimento marcado pela Neuza Inesmac. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Ele não estava impedido, Lucas Tocantins, né? Ele estava muito impedido. Você podia ter continuado aí a falar da linguiça, porque o lance estava totalmente impugnado, Boris. Ah, linguiça Seara, uma delícia. Você encontra no Iga Atacado. Tem falta para fazer a cobrança do time do Palmeiras. É posse de bola pro Verdão. 40 minutos de segundo tempo. Palmeiras praticamente na semifinal do Campeonato Paulista. Vai esperar após os confrontos que serão realizados o seu adversário na semifinal. E para permanecer com o sonho de conquistar o tetra inédito, o Palmeiras é o atual tricampeão.
Palmeiras que se classificou só na última rodada, os 42-43 do segundo tempo. Gol do Alain lá em Mirassol, 3-2. A Ponte perdeu em Campinas para o Red Bull. E por isso o Palmeiras acabou se classificando para pegar exatamente o São Bernardo. E está eliminando o São Bernardo, 3-0 para o Verdão. Desktop é a internet oficial da Macaque do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41, segundo tempo. Do tic-tac do tempo de para o desta, você eu confirmo. É o Paulistão Sicredi 2025, 1º de maio. Palmeiras 3, São Bernardo 0, Edu. Lembrando no regulamento que os 4 que sobrarem para a semifinal, funciona assim. O de melhor campanha, somando a primeira fase, mais os pontos agora das quartas de final, o melhor campanha pega o 4º melhor campanha. Consequentemente, o segundo pega o 3º melhor campanha. Se os grandão passarem, vai dar Corinthians e Santos, resumido, São Paulo e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, para você conectado. Vamos juntos. É o timaço de Carlos Batista em campo. Bola para Murilo, Murilo no corredor para Veiga. Veiga abriu na ponta para Felipe Anderson. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, clareou para bater pro gol. Prefere o passe para Richard Rios. Na área, pé direito, ele bate. Colocado, bate em cima da defesa. A sobra da bola volta para Mike. Mike recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Aníbal Moreno. Moreno protegeu, soltou na ponta para Richard Rios, prepara o cruzamento, a bola desvia no Pará, vai embora pela linha de fundo. Escanteio pro Palmeiras, Vladimir. E o Richard pede aí o apoio da torcida, né? Que já tá apoiando desde o começo. Reta final de jogo, bateu nas costas do Pará, vai pintar cruzamento, o próprio colombiano vai cobrar o escanteio. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Torcida que canta em vibra, faz a festa nas arquibancadas do 1º de maio, quer comemorar mais um gol. Richard Rios vem para a cobrança, o estreante Bruno Fux está na área, Felipe Anderson, além de Aníbal Moreno, Murilo, Thales, todo mundo lá dentro, partiu para a bola, Richard Rios levantou a meia altura, entre quarta defesa. Hugo Sanches. Toca na bola na primeira trave, bola sai. Lateral que o Richard Rios vai fazer a cobrança. Preferiu deixar para o especialista Marcos Rocha. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria CBA/MF 293/2024. O @Paulistão no Instagram coloca 3 opções como craque do jogo: Estevão, Flaco Lopes e Richard Rios. Aqui o CH já elegeu o Estevão. Cruzamento para a área do Mike, muito forte, corre o Rafael Veiga. Evita a saída da bola, não evitou. Parecia que evitaria, mas não evitou. A bola acabou saindo, lateral para o time do São Bernardo. Vamos lá, CH, reta final, Palmeiras classificado à semifinal. A sua análise deste jogo, 3-0 para o Verdão. O Palmeiras não deu sopa pro azar. Se impôs do começo ao final do jogo. Jogou interessado, aplicado, e aí, quando acontece isso, a qualidade técnica sobressai. Palmeiras ganhou de 3-0 e poderia ter feito mais. Uma vitória para não deixar dúvidas. O Palmeiras está vivíssimo e vai brigar por título. Palmeiras que vai disputar o Super Mundial, e hoje a Associação Internacional de Futebol, ela aprovou uma mudança importante para evitar a cera dos goleiros. 8 segundos ou escanteio. Mundial de Clubes que terá essa regra para evitar a cera dos goleiros. 8 segundos, antigamente era 6, né? O árbitro marcava a falta. Agora 8 segundos, se demorar, vai para o escanteio. A regra será aplicada já no Mundial de Clubes. No Super Mundial, né? Que será realizado nos Estados Unidos. Bola enfiada do Felipe Anderson pro Veiga. Chega primeiro o Helder para fazer o corte. Ele tira, mas tira mal. Aníbal Moreno recupera por Verdão. Solta o jogo para Felipe Anderson. Partiu para frente, escapou, limpou, fintou, tentou levar pro fundo. Chega primeiro o Hugo Sanches. Felipe Anderson dá um chega para lá no Hugo. A bola sai, o árbitro marcou a falta. O jogo tá parado aos 45 minutos do segundo tempo. Vai dando Palmeiras no sabadão de carnaval. Para esperar o seu adversário, subiu a placa. Vladimir Catarino informa na Bandeirantes. Subiu sim, Boris. Mais 3, hein? Vamos até 48. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. O Palmeiras pode até conhecer o seu adversário da semifinal amanhã. Se o Mirassol eliminar o Corinthians e o Santos passar pelo Bragantino.
Aí, nesse caso, o Mirassol seria o time com 19 pontos. Se pode passar, por exemplo, vencendo ou empatando. E o Palmeiras ultrapassaria, o Corinthians passaria a ter a melhor campanha entre todos os clubes participantes da competição. Mas vai ter que esperar tudo isso. A informação é prioridade aqui na Bandeirantes. Vai lá, CH. Não vai mudar o preço do dólar, mas o Rio Branco está trocando de treinador. Caiu Leandro Melich. Quem está chegando é Sérgio Soares. Sérgio Soares, que estava no Juventus. Olha o Palmeiras tentando com o Mike, o lançamento para Richard Rios. Chega primeiro o Matheus Salutiano fazendo o recuo para o goleiro Alex Alves. Na audiência rotativa do rádio, o Paulista jogou hoje. Quanto será que foi, Bola? Você tem a informação? O Paulista me parece que perdeu para o Colorado Caieiras. Perdeu? Né? Teve uma confusão lá, o cara saiu fazendo gol e... Vai ter volta, hein? Imitou o quê? Imitou um galo, né? Imitou um galo. Meio de semana, Copa do Brasil... Ficou chamando o centroavante lá do Concórdia de CHzinho. Vai ter volta, hein? CHzinho. Não guarde ressentimento, Ceará. Quer dizer, CH. Domina o time do Palmeiras, a chance do Verdão para mais um. Thales carrega a bola, o garoto pediu o Felipe Anderson, ele não viu. Abriu no corredor para Richard Rios, recolheu, dominou para o time do Palmeiras, pede bola, Rafael Veiga na área. Rios dominou, protegeu para Mike, curtinho para Rios para Mike. Leva para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para o Veiga, chega o zagueiro para cortar. Recupera a posse de bola o time do São Bernardo. Para quem domina. Vai sair driblando aí, para. Na frente do Mike. Ele gira para cima do lateral do Palmeiras. Tira mal. Dá de graça para Marcos Rocha. Estufa o peito. Recupera um tapa na bola para Rios. Rios dominou. Veiga livre na área. Tá pedindo o Rios uma bomba direto para fora. Tinha duas opções na área. Decidiu bater pro gol. A bola subiu. Foi embora pela linha de fundo. Vai terminar no 1º de maio. Mesmo sendo eliminado em casa, o torcedor do Bernou canta. Não deixa de ser uma grande campanha do São Bernardo, né? Terminou aí diante dos grandões do futebol do Brasil, entre os dois melhores, né? Foi o segundo time de melhor campanha nesta primeira fase da competição, mas aí deu azar, entre aspas, de pegar o Palmeiras, está sendo eliminado 3-0 para o Verdão. O Palmeiras ainda vai tentar o último ataque, bola para Richard Rios, o torcedor solta o grito de Alé, só toques de primeira, bola para Mike para Aníbal Moreno, esse faz a finta, escapou, limpou, fintou com o pé direito, abrindo a ponta para Felipe Anderson, recolhe, domina, esse quer mostrar alguma coisa, por isso parte para cima do marcador, ainda Felipe Anderson pela meia para Thales devolveu para Felipe Anderson, estica a perna, Matheus Salutiano para recuperar, no momento em que apita, Matheus Candança, não há tempo para mais nada, acabou! Pra festa da torcida que canta e vibra, o Palmeiras está classificado à semifinal do Campeonato Paulista. Derrota o São Bernardo por 3-0 e agora vai ter que esperar a definição do seu adversário para ver quem é que vai pegar. Palmeiras se segue firme e forte na briga pelo título inédito de tetracampeão paulista. Edu Pinheiro deu o Palmeiras 3-0 para o Verdão, Edu. 3-0, mas parabéns, São Bernardo já está na Copa do Brasil, viu? Praticamente na Copa do Brasil ano que vem pela campanha que fez. Os grandão seguem, mas dos que ficaram, o São Bernardo melhor campanha, com certeza, são 6 vagas, né? Já garantiu a vaga na Copa do Brasil. Muito bem, Boris, pra você um grande abraço, bom retorno a Piracicaba. Valeu, o craque fica o Estevão, então, o Boris? Fica o Estevão, unanimidade, né? Tenho certeza absoluta que todos vão votar no Estevão. Estevão, o craque do jogo, 2 gols, poderia ter feito 3, né, Edu? Ele chegou a fazer, mas estava impedido, mas antes teve uma grande chance. O goleiro acabou pegando, mas de qualquer forma, o craque do jogo, Estevão. Um grande abraço pra você, pra todos da equipe, um excelente carnaval e até a próxima, Edu. Se Deus quiser, bom carnaval pra você, grande Boris. Catarino, quer dizer, o craque Estevão e o público nada, hein, Catarino? Não, vou ver se saiu aqui em alguma rede social das equipes, dos clubes, mas enquanto isso, dizer que o Palmeiras foi soberano, né, Edu? O Palmeiras acabou aí dominando totalmente as ações, mereceu a vitória, mereceu a classificação. O São Bernardo também, né, não pode ser criticado, não fez um excelente campeonato paulista, pegou um gigante. O São Bernardo agora volta os seus pensamentos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Vai estar em casa jogando contra o ABC de Natal. O Palmeiras segue aguardando aí para ver quem vai pegar na fase semifinal desse Campeonato Paulista. Edu, nada de público por enquanto. Um grande abraço, bom carnaval, Catarino. Valeu, Edu, forte abraço. Esse é o Catarino que fez aniversário essa semana, ele fez ontem, né? Ontem, parabéns, viu, Catarino? Obrigado, Edu. É você e toda a sua família, se Deus quiser. O meu caro CH, 3-0 São Bernardo, professor, quer dizer, irredutível, irreversível, não tem que discutir. Palmeiras 3-0 CH. Passou o carro em cima do São Bernardo, é um time mais organizado, com valores individuais. Quando a coisa aperta, esse menino Estevão, ele faz a diferença, como fez hoje, foi o craque do jogo.
Uma partida que o Palmeiras fez valer realmente o tamanho do time, não é a tradição. Esse time que está sendo montado pelo Palmeiras é um time que tem tudo, tirando o Mundial, evidentemente, para brigar em todas as competições que vai disputar. Hoje, passou o carro, fez 3-0 e poderia ter feito mais, Edu. Para você amanhã, Corinthians e Mirassol, CH. Corinthians. Santos e Red Bull Bragantino. Santos. São Paulo e Novo Horizontino na segunda-feira. São Paulo. Um grande abraço, bom carnaval, CH. Um ótimo carnaval para todos, um grande abraço, Edu, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse é o CH, gente, 3-0 Palmeiras, Esteva 15 do primeiro tempo, Esteva aos 47, 2-0, e o Flaco Lopes a 13 segundo tempo, 3-0. E lembrando mais uma vez que o Paulistão funciona assim, aos 4 clubes que se classificarem, aí vai ter quem tiver melhor campanha, pega o quarto de melhor campanha. Consequentemente, o segundo melhor campanha pega o terceiro melhor campanha. Não tem assim, já não é cruzado, já definido. O vencedor de Corinthians e Mirassol pega Santos. Não é assim. O regulamento faz tempo que é através de campanhas, tá? Se o Corinthians passar, se o Santos passar, São Paulo, né? Se passar, então vai ficar assim. Aí o Corinthians, melhor campanha, tá com 27 pontos, se ganhar vai 30. O Corinthians pegaria o Santos, hein? O Corinthians pegaria o Santos e o Palmeiras pega o São Paulo. E aí é jogo único também no estádio, na arena, de melhor campanha. Afinal, serão 2 jogos. Afinal, sim, aí serão 2 jogos, tá bom? Lembrando que hoje tivemos na Série A2, Oeste 2, Santista 2, Capivariano 1, São José 0, Primavera 0, 15 de Piracicaba também 0, Rio Claro 1, Ferroviária 0, Grêmio Prudente 0, Santo André também 0, Votuporanguense 2, Ituano de Virada 3, Linense 2, São Bento 0, repetindo, São Bento lá na roça. Já já o apito final em rede nacional. O São Bento de Sorocaba é o último colocado com 10 pontos e só tem mais uma rodada. Na última rodada, sábado que vem, em Sorocaba, São Bento e Rio Claro. O interessante é que o Rio Claro é o penúltimo. Se der empate em Sorocaba, os 2 serão rebaixados. Coisa incrível. E também, terminando a rodada sábado que vem, os 8 primeiros se classificam. Aí o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim sucessivamente. Estariam classificados hoje Primavera, Capivariano, 15, Ituano, Grêmio Prudente, Oeste, Taubaté e São José. Sendo que Primavera, Capivariano e o 15 de Piracicaba já estão classificados. Então, por exemplo, o Primavera primeiro pega o 8º, São José. Primeiro jogo, São José dos Campos, o Primavera decide em sua casa em Indaiatuba. Aliás, o Primavera só perdeu uma partida, é o time de melhor campanha. Então, Primavera, Capivariano, Repente, o 15, esses 3 já estão classificados aí para a próxima etapa da Série A2. O regulamento da Série A3 é o mesmo e assim segue. Amanhã só tem Taubaté e Juventus. Pelo Carioca, hoje no Engenhão, Vasco 0, Flamengo 1, de Bruno Henrique. O Bruno Henrique já marcou na carreira pelo Flamengo 21 gols contra os grandes. Somando o que ele fez contra o Vasco, Fluminense e Botafogo, ele já marcou 21 gols em clássicos pelo Flamengo, tá? Dos últimos 31 jogos entre Vasco e Flamengo, o Flamengo só perdeu 2. É incrível, toda vez que joga Vasco e Flamengo, o Mengão leva melhor. E aí, sábado que vem, tem o jogo da volta no Maracanã, e o Flamengo, pelo empate, se der empate, às vezes pode até perder. Flamengo pode perder por diferença de 1 gol, que vai à final. Amanhã, 18 horas, Maracanã, é Fluminense e Volta Redonda. Domingo que vem, dia 9, o jogo em Volta Redonda, jogo da volta, e aí saem os finalistas aí do Cariocão. No Campeonato Mineiro, só semana que vem, vai começar a final entre Atlético e América. O América eliminou o Cruzeiro, o Atlético eliminou o Tombense, e sábado que vem, 16h30, é no Mineirão. E depois, dia 15, o jogo da volta vai ser no Independência. Lembrando que o América foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel, lá no Paraná. Olha, no Campeonato Gaúcho, nesse momento, estamos no intervalo no Beira-Rio, Internacional 0, Caxias 1. No primeiro jogo, sábado passado em Caxias, o Inter venceu por 2-0.
Então, no saldo, o Inter, mesmo perdendo, está indo à final. Se o Caxias vencer por diferença de 2 gols, vai para pênalti. Hoje tivemos pênalti lá em Caxias. O Juventude recebeu o Grêmio. Placar final, Juventude 2, Grêmio 1. Como no primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2-1. Então, nos pênaltis, 3-2 para o Grêmio. Mas que semana teve o Juventude? A Juventude foi eliminado da Copa do Brasil pelo Maringá e agora é eliminado do Gauchão. Em uma semana saiu do Gauchão e saiu da Copa do Brasil. Juventude, que um dia o Juventude foi campeão aí da Copa do Brasil. E o Grêmio deu um baita susto na Copa do Brasil, jogando na semana passada em São Raimundo, lá em Roraima, contra o São Raimundo. O Grêmio perdia, cara. O Grêmio estava perdendo. Aí nos acréscimos o Grêmio empatou. E foi para pênalti. E nos pênaltis, o Grêmio ganhou do São Raimundo. São aí as surpresas da Copa do Brasil. No Campeonato de Goiás, tivemos a quarta de final começando hoje lá em Ouvidor. Ouvidorense 1, Anápolis também 1. Agora tem o jogo da volta em Anápolis. Em Inhumas 1, Atlético Goianiense também 1. Agora tem o jogo da volta lá em Goiânia. Amanhã, 16 horas em Catalão, tem Craque Goiás. Depois do jogo da volta em Goiânia, lá na Serrinha. E na segunda-feira tem Jataiense e Vila Nova. Depois do jogo da volta lá no estádio do Vila. No Campeonato Pernambucano, amanhã acontece a segunda fase. É interessante, o Pernambucano é diferente, porque tivemos a parte inicial em que o Santa Cruz foi o primeiro colocado e o Maguari foi o segundo. Maguari da cidade de Bonito. Sim, bonitão. Bonito é a cidade do Maguari. Então Santa Cruz e Maguari já foram para a semifinal direto. Quem terminou em terceiro, quarto, quinto e sexto, que foi os casos Sport, Decisão, Náutico e Retrô, respectivamente, eles têm que decidir para ver quem é que vai para a semifinal. Funciona assim, ó. Amanhã, 16 horas, na Ilha, Esporte e Decisão. O Decisão é da cidade de Sertânia, sertão de Pernambuco. Quem ganhar de Esporte é partida única. Quem ganhar de Esporte e Decisão vai pegar o Santa Cruz na semifinal. E o outro jogo da segunda fase acontece nos Aflitos. É na segunda-feira, hein? 16 horas, Náutico e Retrô. O vencedor de Náutico e Retrô vai pegar o Maguari na semifinal do Campeonato Pernambucano. Lembrando que o Sport está em crise. O Sport foi eliminado da Copa do Brasil pelo Operário, lá do Mato Grosso. E então o Decisão também chamado como Bode, né? O Bode, o apelido, o time, é isso mesmo, Decisão, é o nome do time. Decisão de Sertânia. Pernambucano. Olha, no Campeonato Cearense, estamos na semifinal. Hoje tivemos lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, Ferroviário 0, Fortaleza 0. Sábado que vem, o jogo da volta. E domingo, amanhã, 17 horas, Maracanã e Ceará. Meus amigos, depois de São Bernardo 0, Palmeiras 3, aqui Leandro Borges narrou. Seguimos no apito final em rede nacional, com os bastidores, com a coletiva do São Bernardo 0, Palmeiras 3. Nosso muito obrigado a todos. Equipe técnica Gil Kleber, Danilo Capucci e Pedro Piscinato. A todos um grande abraço, muito obrigado e seguimos em rede. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes